da Danny Cat, a história começa enquanto observamos nosso protagonista. Ele é um empresário das 9 às 5 durante o dia e um gamer degenerado à noite. Eventualmente, suas péssimas escolhas de vida o alcançam, e ele morre de um ataque cardíaco. Ele recupera a consciência logo depois e se pergunta se está em um hospital. O quarto, no entanto, parece bem antigo, e o que é ainda mais estranho é que ele vê um cachorro voador. Nesse exato momento, ele vê seu reflexo e fica chocado ao descobrir que agora é um bebê. Seu nome agora é Ars, e avançamos para quando ele já tem 3 anos de idade. Ars eventualmente percebeu que havia morrido e que tinha reencarnado. Quando o choque dessa notícia passou, Ars logo começou a trabalhar e dominou a leitura e a escrita ao mesmo tempo em que se tornou bastante conhecedor deste novo mundo. Ele nasceu no Império Summerforth, que governa todo o continente de Summerforth. Com base no que ele viu até agora, Ars concluiu que nem está mais na Terra. A magia existe neste novo mundo e permite que aqueles que a utilizam conjurem fenômenos misteriosos. Isso excita Ars grandemente, já que é praticamente como um videogame. A família Levante na qual Ars nasceu é uma casa nobre, e eles administram uma pequena região chamada Lamberg. Ele vive em uma casa enorme agora, e há uma tonelada de servos. Há até um chefe particular morando lá. Então Ars pensa que ser reencarnado é a melhor coisa que já lhe aconteceu. Durante esses 3 anos, uma outra coisa se tornou muito clara para Ars. Ele tem um poder que ninguém mais possui. Ars vai assistir alguns soldados lutarem, e eles admiram a frequência com que ele os visita. Ele nos revela que essa habilidade única se chama Avaliação. Ele a usa em um soldado chamado Milius. E isso permite que Ars veja que esse cara tem uma alta aptidão como arqueiro. Melius fica chocado que Ars saiba seu nome, e Ars se pergunta se ele já usou um arco antes. Melius não seria pego morto usando um arco, pois ele acredita que um homem de verdade luta contra seus oponentes em combate corpo a corpo. Ars não conta a ninguém sobre sua habilidade, então ele apenas diz ao rapaz que tem a sensação de que ele seria bom com um arco. Ars implora para ele tentar, e Melius não consegue negar-lhe. Melius nunca atirou com um arco antes, então os outros recomendam que ele se aproxime mais do alvo. Ars pede para ele apenas tentar dessa distância, e todos ficam chocados quando Melius acerta o alvo bem no centro. Todos pensam que foi apenas sorte de principiante, mas Melius faz isso de novo, repetidamente. Todos ficam maravilhados e todos sugerem que ele se torne um arqueiro. Naturalmente, eles se perguntam como Ars sabia que Melius seria bom com um arco, e Ars acredita isso aos seus instintos. Ars decide esconder sua habilidade, pois duvida que alguém acreditaria que ele pode ver números que representam habilidades e aptidões. A habilidade de Ars é definitivamente real, mas o único problema é que ele não pode usá-la em si mesmo por alguma razão. Naquela noite, Ars janta e conhecemos seu pai, Raven, de quem Ars admitidamente tem um certo medo porque ele sempre parece zangado. Ars usa sua habilidade nele e explica o quão incrível ele é. Seu pai ascendeu de fazendeiro a nobre usando sua destreza marcial. Seu atributo de destreza é tão incrivelmente alto que ele pode derrubar 10 homens sozinho, sem ajuda. Raven ouviu sobre Ars usando seus instintos mais cedo, então ele quer que ele trabalhe duro para aprimorá-los. Ars será o senhor da terra um dia, e a capacidade de discernir os dons dos outros o ajudará grandemente. Ars decidiu aprender mais sobre o Império depois de ouvir isso, mas isso apenas revelou quão difícil o caminho à frente será. Os governantes do Império Summerforth são corruptos e revoltas camponesas estão irrompendo por toda parte. A nação está em completo caos. Se nada mudar, o Império cairá, e isso levará a uma guerra generalizada. Ars teme que, como senhor, ele terá que liderar tropas para a batalha. Ele questiona se realmente será capaz de proteger Lamberg, mas ele desesperadamente quer, já que todas as pessoas foram tão gentis com ele. Nesse exato momento, Ars pensa sobre o que seu pai disse a respeito de discernir dons, e ele tem uma ideia. Ars vai para a cidade usar sua habilidade de avaliação nas pessoas, mas usá-la tanto realmente cansa seus olhos. Nesse exato momento, um garoto pobre é expulso de uma loja. Ele não parece com os locais, e uma senhora diz ao seu filho para ficar longe do que eles chamam de Malkin. Malkin são um grupo de pessoas que vieram para Summerforth de além-mar. A maioria deles foi trazida como escravos, e são desprezados por todos. Nesse exato momento, todos ficam chocados quando Ars dá pão ao garoto, e eles se perguntam por que ele estaria ajudando um Malkin imundo. Ars se pergunta se o garoto está bem quando ele começa a chorar, mas ele fica chocado quando sua habilidade de avaliação revela os atributos incríveis do garoto. O garoto não tem um único defeito, e suas habilidades estão no mesmo nível de uma das maiores figuras do Japão, chamada Oda. Ars determina que o garoto definitivamente será uma força a ser reconhecida no futuro, mas o garoto apenas o agradece pelo pão e vai embora. Ars segue o garoto chamado Heights, mas o garoto o avisa para não fazer isso, já que os moradores da cidade ficaram bravos com ele. Nesse exato momento, Heights fica chocado quando Ars lhe pede para ser seu retentor. O plano de Ars é usar sua habilidade de avaliação para reunir as melhores pessoas que ele puder encontrar para que ele possa tornar seu domínio mais forte.
Ars explica que ele é o filho do Senhor da Terra, e diz a Ritz que ele pode sentir um grande talento nele. O garoto aponta que eles acabaram de se conhecer, mas Ars não quer contar a ele sobre sua habilidade, e apenas diz que tem um bom pressentimento sobre ele. Ritz aponta que ele é um Malkin e não quer causar problemas para Ars, mas Ars diz que cuidará de tudo. O garoto ainda recusa, mas Ars teme que ele talvez nunca mais encontre alguém com atributos tão incríveis, então ele o persegue. Ars ouve o estômago do garoto roncar, então ele o convence a ir para sua casa, onde eles têm um chefe incrível. Ars esperava dar um banquete a Ritz, mas o preconceito contra os Malkans é muito profundo. O chefe só dá alguns feijões a Ritz, e os servos pedem para ele sair quando terminar. Ars não acha que pode mudar o que eles acreditam, então em vez disso, ele choca a todos apenas oferecendo-se para compartilhar sua própria comida. Os servos tentam impedi-lo, mas Ars o silencia apontando que Ritz é seu convidado de honra. Eles se desculpam e concordam em dar mais comida ao garoto. Ritz então explica que costumava fazer parte de um grupo mercenário, mas muitos deles morreram em batalha, e o resto do grupo se desfez. Ele tem vagado sem rumo porque ninguém vai contratar um garoto sem realizações em seu nome. Ritz esteve com seu grupo anterior a vida toda, então Ars percebe o quão difícil o desmembramento deve ter sido para ele. Os servos acham que é hora de Ritz ir embora, mas Ars se recusa a mandá-lo embora, e revela que vai fazer de Ritz seu retentor. Um servo acha que é uma ideia terrível, e avisa que o pai de Ars certamente concordará com ele. Ele está correto, pois Raven diz a Ars que tomar um Malkin como retentor é uma ideia absurdamente tola. Ars explica que Ritz tem habilidades incríveis, mas Raven afirma que os Malkins são esmagadoramente inferiores às pessoas de Summerforth. Ele pensa que seria impossível para um Malkin ter habilidades incríveis, então Ars fica desapontado que até seu próprio pai acredite na sabedoria convencional sobre os Malkins. Ars tem certeza de que Ritz se tornará incrivelmente valioso para o futuro de Lamberg, então ele solicita que testem as habilidades de Ritz para provar isso. Ars lembra seu pai sobre seus instintos excepcionais, então Raven concorda em testar o garoto. Se ele provar ser talentoso, então Raven promete empregá-lo como soldado. Começar como soldado não é tão bom quanto ser retentor de Ars, mas Ars tem certeza de que Ritz será capaz de fazer um nome para si muito em breve, considerando o quão incríveis são seus atributos. Nesse exato momento, Ars fica chocado quando Raven revela que lutará contra Ritz em um duelo simulado para o teste. Ritz só vencerá se ele o derrotar. Ars aponta que Ritz tem apenas 14 anos de idade e ele não tem certeza se será capaz de vencer Raven, pois ele foi abençoado com uma habilidade divina em batalha. Ars ainda está confiante em Ritz, mas o atributo de destreza do garoto não é tão alto quanto o de seu pai. Raven explica que eles não lutarão em pé de igualdade e ele dará a Ritz uma desvantagem. Isso parece bom, então os rapazes concordam. Antes da luta, Ritz se pergunta se Ars está fazendo tudo isso por um Malkin por pura pena. Ars oferece cancelar a luta se Ritz não quiser ser seu retentor, mas Ritz explica que ficaria honrado. É a melhor oferta que ele já recebeu em toda a sua vida, mas é simplesmente inacreditável. Ars o assegura declarando que ele precisa de Ritz. Ars será o Senhor da Terra um dia, então quando esse tempo chegar, ele quer Ritz ao seu lado. Ritz está inspirado e promete fazer o seu melhor. Lá fora, os outros soldados ficam chocados ao ver um Malkin. Raven o instrui a pegar uma espada de treino e explica que Ritz vencerá se conseguir acertar um golpe nele antes que o tempo se esgote. Ars reconhece que seu pai tem o maior atributo de destreza em toda a Terra, mas Ritz só precisa acertar um golpe para ter uma chance de vencer. Os dois lutadores se apresentam e Raven diz a Ritz para mostrar o que ele tem. A luta começa e Ritz pode imediatamente perceber que, embora estejam usando apenas espadas de treino, Raven o cortará ao meio se ele acertar um ataque. Ritz fica maravilhado ao ver a rapidez com que Raven consegue seguir seu próprio ataque sem perder nenhum poder. Raven o empurra um pouco para trás, e Ars começa a perder a esperança, pois seu pai é simplesmente muito poderoso. Os outros soldados, no entanto, sabem melhor, pois estão chocados com o desempenho de Ritz. Mesmo quando Raven vai com calma com eles mal conseguem segurar suas espadas, muito menos acertar um golpe em Raven. No entanto, este Malkin que eles estão observando está realmente acompanhando o ritmo de Raven. Isso não é tudo, no entanto, pois eles podem dizer que Raven não está se contendo, e ele está realmente dando tudo de si. Ritz é arremessado, e os soldados determinam que, não importa o quão impressionante o Malkin seja, não há como ele acertar um golpe no maior espadachim da Terra. O tempo está acabando, e Ritz se lembra do que Ars lhe disse. Ritz mais uma vez declara que fará o seu melhor, e Ars fica surpreso ao ver o quanto sua expressão mudou. Ritz avança para atacar, mas Raven é capaz de prever seus movimentos. Todos ficam chocados, no entanto, quando Ritz quase consegue acertar um golpe, mas Raven explica que a luta acabou.
Ritz vê que ainda resta um pouco de tempo, mas a luta acabou por uma razão diferente. Todos ficam chocados então ao perceber que o ataque de Ritz realmente roçou em Raven, e Raven declara que Ritz venceu. Ars sabia que seu amigo era talentoso, e Raven cumpre sua promessa de permitir que Ritz se torne um soldado. Raven então reconhece que Ars estava certo. Raven é capaz de dizer que Ritz também tem verdadeiro talento e prevê que ele pode se tornar um espadachim de primeira classe no futuro. Isso não é tudo, no entanto, pois está claro que a habilidade de Ars de encontrar talentos é real, e pode até ser um poder excepcional próprio. Raven revela que temia como Arce sairia no futuro caótico que se aproxima, mas o que ele viu recentemente o faz acreditar que Arce se tornará um grande homem. Ele poderia se tornar um nobre poderoso, ou talvez até mesmo um imperador. Ele diz que isso é apenas uma piada, no entanto, já que o trono é um objetivo muito elevado para o senhor de um domínio tão pequeno. Enquanto Ars continuar o nome da família, Raven ficará feliz. O desempenho de Ritz conquista todos os soldados, pois agora todos lhe pedem dicas de luta. Depois Ars fica maravilhado com a ascensão de Ritz, e aprendemos que Ritz decidiu assumir deveres de servo para poder ajudar o máximo que puder. Ars não quer que ele exagere, já que eles são apenas um pequeno domínio, mas ter um senhor para servir é como um sonho para Ritz. Se não fosse por Ars, Ritz garantiu que ele teria morrido nas ruas, então ele agradece seu novo amigo. Ele jura passar o resto de sua vida pagando essa dívida, e Ars está feliz com o início de sua busca para construir o domínio mais forte. Alguns meses se passam, e aprendemos que Ritz tem ficado principalmente com Ars, em vez de participar da batalha. Ele tem sido muito útil, ao mesmo tempo em que demonstra grande habilidade de luta. Ritz tem recebido muita tutoria, o que aumentou drasticamente seu atributo de engenhosidade, e ele se tornou uma das pessoas mais conhecedoras de toda a casa. No minuto em que conheceram Heights, as pessoas da casa e do domínio o aceitaram. As criadas estão até começando a fofocar sobre ele, e elas falam sobre o quão bonito ele é. Um dia, Ritz dá a Ars sua lição de história do dia. Ele explica que o Império Summerforth originalmente era composto por 7 reinos. Um desses reinos, chamado Ansel, acumulou uma grande quantidade de poder, então invadiu e conquistou os outros 6 reinos. O rei de Ansel, Anatis, declarou-se imperador e renomeou o continente para Império Summerforth. No entanto, neste exato momento, o Império inteiro está em uma situação terrível. O atual governante supremo é uma criança de 8 anos chamada Bitoris, mas o poder real é detido por seus conselheiros que estão lutando entre si. Com a liderança diminuindo, revoltas começaram a eclodir. São apenas escaramuças agora, mas até Raven teve que enviar algumas de suas tropas para acalmar as coisas. A situação pode escalar, então Ars determina que ele precisa usar sua habilidade de avaliação para conseguir pessoas talentosas ao seu lado antes que isso aconteça. A família de Ars reside no território chamado Mission, então ele fica chocado quando Ritz prevê que o maior conflito começaria lá. O governador deles é muito velho e está com a saúde debilitada, então é provável que ele não viva mais do que alguns anos. Ele tem 2 filhos, então está dividido sobre quem deve sucedê-lo. Ambos os irmãos querem herdar a posição, o que pode levar à guerra. O pai de Ars acredita que o filho mais velho deve suceder o governador. De que lado ele acaba lutando não é sua escolha, no entanto, pois ele não serve o governador diretamente. Lamberg reside em um distrito chamado Canary, então Raven serve seu chefe. Ars está bastante nervoso com toda a situação, já que ele é apenas uma criança, e o único bom prospecto que ele encontrou até agora é Ritz. Felizmente, Ritz realmente vê tudo isso como uma grande oportunidade. Se um senhor se sair bem em um grande conflito, isso pode ajudá-lo a avançar no mundo. Ars está inspirado, então eles concordam em ficar mais fortes para tornar isso mais provável. Ritz jura proteger Ars e pede sua ajuda para encontrar as pessoas certas para ajudá-lo a fazer esse trabalho. A caminho da cidade, Ars percebe que seu pai tem treinado com mais frequência e é provável que seja porque ele vê uma guerra se aproximando. Ars lhe diz que vai procurar mais recrutas, então Raven lhe pede para encontrar alguém com um talento para magia. Raven não consegue usar magia corretamente e seus ajudantes que podem não são tão bons com ela. Raven uma vez pediu a Ars para tentar magia, então ele o fez usando um dispositivo mágico, mas ele era tão ruim com isso que seu pai nunca mais lhe pediu. Ter um mago realmente reforçará suas forças, então Ars está determinado a encontrar o melhor candidato possível. Eles chegam à capital do distrito de Canary, onde Ars fica chocado ao saber que há 50 mil pessoas vivendo ali. Todos parecem tão ricos, e Ars gostaria de proporcionar esse tipo de vida aos cidadãos de Lamberg um dia. Ritz tem certeza de que eles encontrarão um bom candidato com tantas pessoas lá, mas Ars usa sua habilidade por um tempo e não encontra ninguém promissor. A habilidade de Ars lhe mostra os atributos de uma pessoa na forma de valores numéricos e classificações de aptidão. Seu talento real é baseado em uma combinação dos dois. Ter atributos altos sem aptidão certa não resultará em muito.
Ars fica desanimado quando não consegue encontrar alguém, mas Ritz aponta que não há pressa. Explorar mais leva Ars a encontrar um beco onde as pessoas estão vivendo. Ele fica chocado. Então Ritz explica que onde há pessoas ricas também haverá os pobres. Muitas vezes a prosperidade gera desigualdade. Ritz percebe que Ars o salvou desse tipo de vida, mas infelizmente não há nada que eles possam fazer por essas pessoas agora. Ars percebe que ele estava apenas olhando para toda a prosperidade antes e pensou que era uma boa cidade. No entanto, em sua visão, uma boa cidade é um lugar onde até os menos afortunados poderiam fazer uma vida para si mesmos. Ars sabe que pode ser ingênuo, mas ele deseja poder encontrar seu próximo candidato entre esses menos afortunados. Ritz não acha que ele é ingênuo de forma alguma, e Ars fica chocado quando ele apenas diz que tem orgulho de ser seu ajudante. Depois eles vão para o maior mercado da cidade, onde Ars recebe a oferta de um ovo de dragão. Ars não consegue acreditar que dragões existem neste mundo, e o mercador vê o quão animado ele está, então ele se oferece para vender os ovos raros, um de prata cada. Ars ansiosamente pega seu dinheiro, mas Ritz fica furioso com o mercador. Ars fica chocado, mas Ritz sabe que o cara contrabandeou ilegalmente os ovos porque o comércio foi congelado com o continente do norte. O tamanho dos ovos e as manchas neles nem parecem certos, e o que é ainda mais suspeito é que este mercador tem tantos ovos de dragão raros. Ritz determinou que eles são na verdade ovos de lagarto gigante, então ele decide que a punição desse cara por humilhar Ars será a morte. Ars implora para ele parar, então Ritz se desculpa por se deixar levar. Ars teme que Ritz haja assim toda vez que ele for enganado, então ele decide ficar esperto rapidamente antes que ele consiga alguém eliminado. Os rapazes fazem uma pausa para comer, mas alguém esbarra em Ars quando ele tenta comprar alguns doces. Ele fica surpreso quando Ritz aponta que eles roubaram seu dinheiro, então eles perseguem a pessoa. Essa pessoa é bem rápida, então é difícil alcançá-los, mas Ritz puxa o casaco dela para revelar que é uma garota. Os rapazes a seguem para um beco onde ela está cercada por alguns caras que começam a espancá-la. Ars lhes diz para parar, então eles tentam atacá-lo, mas Ritz os impede e lhes dá uma pequena lição. Eles fogem, e Ars pensa que seu amigo é muito legal. Ars verifica a garota para ver se ela está bem, e ele fica chocado ao ver que ela tem uma aptidão de nível S como maga. Isso não é tudo, no entanto, pois sua liderança tem um potencial para atingir 92, e sua destreza pode chegar a 116. Ela é uma garota muito jovem, mas sua destreza rivaliza com a do pai de Ars. Cada atributo não relacionado à magia tem um D para a aptidão, mas tudo bem, porque ela deve possuir um poder mágico incrível já. Ritz lhe diz para devolver o dinheiro de Ars, mas Ars o interrompe para pedir a ela para se tornar sua retentora. Ritz aponta que ela é uma ladra, mas Ars revela que ela tem um talento incrível para a magia, e ele nunca viu alguém com tanto potencial. A garota o interrompe para declarar que preferiria acabar com a própria vida a servir uma criança como Ars. Ars tenta dizer a ela que ela tem um potencial incrível com magia, mas ela não acredita nele, pois ela nunca usou magia antes. O garoto esperto aborda isso de um ângulo diferente. Ars determina que ela é uma ladra porque teve uma vida difícil, então ele explica que, como sua retentora, ela terá um salário e receberá refeições regularmente. A garota ainda recusa, no entanto, e apenas chama Ars de pirralho mimado. Ela realmente odeia nobres, pois se pergunta que direito eles têm de desprezar os outros. Ela pensa que eles também são privilegiados sem fazer nada além de apenas ter tido sorte ao nascer. Ela realmente enfatiza seu ponto quando diz que não tem interesse em servir como uma ferramenta para proteger o estilo de vida luxuoso de Ars. Ars explica que ele não é nada como o nobre de quem ela está falando. Ele quer criar uma cidade onde pessoas como ela possam viver vidas estáveis, e ele precisa da ajuda dela para isso. A garota aponta que essas pessoas estão sofrendo agora, e essa ideia de ajudá-los um dia são apenas os pensamentos ingênuos de alguém vivendo na alta sociedade por muito tempo. Ela pensa que Art só quer a ajuda dela para mostrar a todos como é gentil e se sentir bem. Ritz a interrompe pedindo para ela devolver o dinheiro, e ela o faz, pois não quer dever a eles por tê-la salvado. Ars nota uma marca no pulso dela, e ela revela que foi pega invadindo a propriedade de um nobre, sendo vendida a um traficante. Ela conseguiu fugir, então aqueles caras espancaram os capangas do traficante de escravos. Ars pensa que ela devia sair da cidade, já que a estão procurando, mas ela diz que não pode. Então, um monte de crianças vai abraçá-la, e ela aponta que são órfãos. Ninguém os ama, então ela não pode simplesmente deixá-los para trás. Ars agora entende, então ele concorda em não tentar mais recrutá-la, mas ele lhe dá sua bolsa de dinheiro. Ela o lembra que ele está dando de bom grado, então não poderá pedir de volta. Ars diz que agora é dela, então ela o chama de esquisito e sai com as crianças sem pais. Naquela noite, Ars não consegue parar de pensar na vida difícil que a garota está vivendo. Ritz sabe bem, então ele aponta que o mundo não é gentil com os que estão por baixo. Ela provavelmente foi maltratada por nobres no passado, então deve ser por isso que os odeia.
Ritz aponta que Ars não é nada disso, mas Ars percebeu que está dando seu estilo de vida privilegiado como garantido, então ele entende por que ela o veria assim. Ars realmente quer criar uma cidade melhor, mas ela pode ter tido razão no que disse. Nesse momento, Ars avista os órfãos de antes, e eles revelam que a garota chamada Charlotte foi capturada. Uma breve olhada no passado de Charlotte mostra o quão difícil foi sua vida. Ela era apenas uma criança, mas nem conseguia se lembrar da última vez que chorou. Enquanto olha para uma garotinha feliz, ela se pergunta se a última vez que chorou foi quando percebeu que não tinha paz. As coisas só pioraram para ela à medida que crescia. Ela era pobre e sem teto, então as pessoas a tratavam mal. Ela se pergunta se chorou pela última vez quando percebeu que é menos que humana. Ela desiste de tentar lembrar e apenas se pergunta por que nasceu. De volta ao presente, Charlotte é chutada pelos capangas incessantemente por dificultar o trabalho deles. Eles ficam desapontados ao ver que ainda não conseguem fazê-la chorar, então a chutam mais um pouco. O traficante de escravos os lembra de não machucar o rosto dela, porque ele já tem um comprador e não quer irritar o cara mal. Os capangas descobrem que ela tem um monte de dinheiro, então Charlotte tenta pegá-lo de volta, mas acaba pagando o preço. Charlotte estava tentando recuperar o dinheiro para os órfãos, mas o traficante explica que não há esperança para ela. Mesmo que ela escapasse, ela apenas voltaria a uma vida de miséria. Ele recomenda que ela apenas aceite que sua vida acabou e diz para ela culpar os pais por tê-la abandonado. Nesse momento, todos os capangas são surpreendidos quando Ritz irrompe. Ele facilmente derrota vários capangas e Charlotte se pergunta por que eles vieram. O traficante diz que eles tiveram a audácia de invadir, mas ele fica chocado quando Ars de alguma forma sabe o nome dele. O cara percebe que Ars é um nobre pela forma como está vestido, mas se recusa a libertar Charlotte. Ele explica que ela é apenas mercadoria, e nobres como Ars e sua família são os que as compram em segredo. Ele espera que Ars, como nobre, entenda, mas isso só irrita Ars ainda mais. Charlotte quer que Ars fique fora dessa situação, já que ele mal a conhece, mas Ars tem pensado em algo desde que se conheceram. Ele tem tentado descobrir por que os olhos dela estão tão vazios, e finalmente percebeu que seu status de ambição está em apenas um. Ambição se refere às esperanças pessoais de alguém para si mesmo. Representa um desejo de melhorar, tenacidade e esperança para o futuro. Charlotte está em apenas um, o que significa que ela desistiu de seu futuro. O traficante dá uma boa risada ao apontar novamente que ela é apenas uma escrava, então é claro que ela não tem futuro. Esse comportamento enfurece Ars, que aponta que os adultos deveriam proteger o futuro das crianças. Esse cara não só tirou o futuro de Charlotte, mas agora está rindo disso. Ars chega ao seu limite dizendo que deveria caber a Charlotte decidir o que ela se torna, não a esses capangas. Charlotte então se lembra que parou de chorar porque isso não ajuda alguém a sobreviver. Ela desistiu de ter sonhos há muito tempo, pois acreditava que os destinos são decididos quando as pessoas nascem. Fechar o coração era a única maneira de se proteger do tratamento terrível das pessoas. Ela aprendeu que lágrimas são para os fracos, e em sua vida, fraqueza significa a morte. Ela decidiu que só se concentraria em ser forte para sobreviver, o que torna difícil entender por que, de todas as vezes, ela está chorando agora. O traficante para de ser legal com Ars, então Charlotte diz para ele fugir. Ars diz para ela não se preocupar e instrui Ritz a cuidar deles. Os capangas dizem que estão em perigo real agora, mas Ritz derruba um deles. Ele explica que eles pagarão o preço final por irritar seu Sr. Ars, que é a morte. Os capangas estão confiantes de que podem dominá-lo já que ele está em menor número, mas Ritz facilmente derrota um monte deles. Os idiotas até tentam usar magia contra ele, mas isso nem sequer o atrasa. Ritz fica sobre todos os capangas derrotados e o traficante o chama de monstro. O traficante diz que não lhe resta outra escolha, então ele chama seu maior capanga. Esse gigante era um comandante de infantaria, mas foi expulso por mau comportamento. Charlotte está preocupada com esse cara, mas Ars argumenta sobre a habilidade dele e diz para ela não se preocupar. O cara os despreza, mas Ritz aponta que ele só pode fazer isso se sair vivo da luta. Isso faz o cara atacar Ritz imediatamente, mas os talentos de Ritz estão em outro nível. Ritz rapidamente nocauteia o cara e Charlotte fica atordoada, perguntando-se quem são esses caras. O traficante explica que o chefe do distrito canário aprova o comércio de escravos. Ars já sabe, então ele declara que simplesmente vai comprar Charlotte. O traficante tenta recusar, mas Ritz aponta que eles podem facilmente tirá-la dele. Isso seria muito pior, pois pareceria ruim para o traficante se ele perdesse uma escrava que já tinha um comprador. Soaria muito melhor se ele apenas a vendesse para um comprador que oferecesse mais. O cara concorda a contragosto em deixá-los comprá-la. Então Ars se oferece para levá-la de volta aos amigos. Charlotte quer ir a algum lugar primeiro, mas este lugar fica na floresta, e Ars não é muito de fazer trilhas.
Eles chegam ao local e Ars fica maravilhado com a bela vista. Este é o lugar secreto de Charlotte e faz com que todos os problemas que ela enfrenta na cidade pareçam tão pequenos. Este lugar claramente significa muito para ela, então Ars se pergunta por que ela está mostrando a ele. Ela tem pensado no que ele disse e se pergunta por que ele quer construir uma cidade onde até pessoas como ela possam viver vidas estáveis. A resposta de Ars é simples: ele gosta de crianças. Charlotte aponta que ele é uma criança, mas Ars explica melhor. Ele sabe que quando uma pessoa está se sentindo para baixo, o sorriso de uma criança pode animá-la. Ars acredita que isso acontece porque o sorriso de uma criança é cheio de esperança. Ter esperança significa estar animado para o futuro, e essa empolgação possui grande poder. Ars acredita que os sorrisos são contagiantes, e o entusiasmo que isso traz é o que torna a cidade um lugar melhor. Essa é parte da razão pela qual ele quer criar um lugar onde as crianças possam sempre ter esperança. É por isso que ele quer construir uma cidade onde as pessoas possam viver vidas esperançosas e estáveis. Ars se desculpa ao perceber que parece estar dando uma palestra, mas Charlotte surpreendentemente concorda em ser sua retentora. Ars a lembra dos órfãos, mas ela explica que é por eles que ela está fazendo isso. Ela quer que eles tenham o tipo de futuro que Ars está falando. Nesse momento, Ritz mostra que no armazém ele encontrou um item para usar magia. Ritz confia na capacidade de Ars de encontrar talentos, mas ele quer ver por si mesmo se Charlotte pode usar magia. Ela concorda em fazê-lo, mas os lembra que ela realmente nunca usou magia antes. Ela nem sabe como lançar feitiços ou algo assim. Enquanto Ritz explica a ela, Ars pensa em como nunca viu mais ninguém com aptidão de Rank S para a magia. Ars se pergunta o quão poderosa ela é, e Charlotte está pronta para mostrar a ele. Ela recita um breve encantamento e libera um feitiço de fogo incrivelmente poderoso. Os caras ficam chocados, mas isso não é tudo, pois o feitiço pode ser visto de longe. Pessoas em todos os lugares ficam maravilhadas com o fogo que cobre o céu e o item mágico se estilhaça. Os caras ainda estão maravilhados e Charlotte finalmente mostra alguma confiança. Ars não poderia estar mais feliz, e Ritz finalmente reconhece o talento dela. Charlotte fica feliz em saber que receberá um salário mensal, um lugar para ficar e comida regular, mas ela gostaria que todo o dinheiro fosse enviado para ajudar os órfãos. Tudo o que ela precisará é do lugar para ficar com alguma comida, então Ars concorda em fazê-lo. Ars sempre sabe o que dizer ao declarar que mal pode esperar para ver o que o futuro dela reserva. Charlotte declara que fará tudo em seu poder para realizar o sonho de Ars, e ela o chama de Lord Ars. Ars aponta que ela não precisa ser tão formal, então ela fica aliviada porque não é muito boa nisso. E ela é mais velha que ele de qualquer maneira. Charlotte se desculpa por pegar o dinheiro deles e os agradece por salvá-la. Ars diz que não é grande coisa, pois ele só quer ir para casa e comer algo. Ela diz a Ritz que o futuro de Ars é o que ela realmente quer ver, e Ritz concorda. Enquanto Charlotte diz aos órfãos que vai pegar um pouco de leite, Ars pensa em como está feliz por agora ter dois aliados confiáveis. A Casa de Levante está sem dúvida ficando mais poderosa, mas Ars não pode negar que está começando a sentir a pressão. Ele está cercado por pessoas incríveis, mas Ars duvida se pode liderá-las, já que é tão comum. Se ele estragar tudo, então estará traindo as esperanças deles para ele. Ars recupera a compostura ao se lembrar que fez uma promessa a eles, e fará tudo o que puder para construir uma grande cidade. Todos finalmente param para comer uma refeição, mas fica bem claro que Charlotte terá que aprender o básico de boas maneiras e fala. Charlotte pensa que será impossível, mas Ritz explica que ela deve, se for acompanhar Ars nas refeições. Charlotte diz a Ars que preferiria tirar uma soneca, mas Ritz tem que lembrá-la que ele é o Lord Ars para eles. Depois, Raven se recusa a aceitar Charlotte, pois acredita que o campo de batalha é muito perigoso para mulheres. No entanto, Ars faz Charlotte demonstrar seu poder, então Raven rapidamente muda de ideia e a aceita de bom grado em sua casa. 3 anos se passam, e aprendemos que o Distrito Canário, onde Lambert está, tem tido disputas com a província de Sitz. Raven foi enviado para a batalha várias vezes, mas o moral permanece alto entre as tropas. Raven acaba de retornar de uma batalha vitoriosa, e ele explica que a estrela da luta foi mais uma vez Charlotte. Charlotte fez um nome e tanto para si mesma nestes últimos 3 anos, e Ars vai cumprimentá-la. Charlotte apareceu como um cometa no campo de batalha, e logo se tornou a maga mais temida. Ela até recebeu o título de Dama das Chamas de Levante. É tudo graças a ela que seu núcleo de magos é agora o orgulho da Casa Levante, ao lado da tropa de infantaria de Raven. Isso não é tudo o que mudou, pois aprendemos que Ars agora tem um irmão e uma irmã mais novos. Claro, Ars usa sua habilidade de avaliação neles, e suas estatísticas deixam claro que ambos serão cruciais para o futuro da Casa Levant. Nesse momento, Ritz revela que uma família de caçadores acabara de se mudar para Lamberg. 2 dos irmãos são bem altos e fortes, então Ritz acredita que eles podem ser uma boa adição à sua unidade.
Ritz e Ars decidem ir visitá-los, então Charlotte os acompanha como escolta de Ars, já que está de folga. Os três são um pouco pesados demais para o pobre cavalo deles, então estão viajando mais devagar do que esperavam. Ritz culpa Charlotte por atrasá-los, mas ela aponta que ela e Ars juntos não pesam tanto quanto um único adulto. Charlotte diz a Ritz para simplesmente cortar e correr, então os dois começam a discutir sobre quem protegerá Ars. Nesse momento, todos ficam impressionados quando dois caçadores abatem um javali. Ars usa sua habilidade de avaliação e determina que os dois devem ser os irmãos de quem ouviram falar. Eles têm estatísticas de proeza bastante decentes, de 67 e 65. O chamado Gatos tem potencial de rank A para infantaria, e o chamado Marcos é rank A para arquearia. Ars revela que tem um pedido para eles, então eles levam nosso grupo para a casa deles. O pai se desculpa por não ter comida melhor, mas nosso grupo acha delicioso. A carne que estão comendo é da criatura que acabaram de pegar. Ars então explica que gostaria que Gatos e Marcos servissem como soldados para a Casa Levante. Ritz explica que Ars tem um olho para talentos e ele vê muito potencial nos irmãos. O pai fica impressionado com Ars, já que ele é tão maduro para sua idade. Ars é muito diferente de seu terceiro filho chamado Russell, que tem a mesma idade, mas o pai o chama de inepto. Ritz e Charlotte entregam Russell, que é então pego tentando pegar comida sem cumprimentar os convidados. O pai o força a dizer olá, e eles notam que o garoto tem uma cor de cabelo diferente dos outros irmãos. Nesse momento, Ars casualmente usa sua habilidade de avaliação, sem esperar muito, mas fica totalmente chocado ao ver a estatística de engenhosidade desse garoto. Tem um potencial máximo de atingir 109, então Ars o compara a alguma lenda. Esse garoto poderia se tornar um monstro, e Ars duvida que encontraria uma estatística mais alta em todo o Império do Quarto Verão. Suas estatísticas atuais são bem baixas, porque ele tem apenas 5 anos, mas com algum treinamento, ele seria um ótimo retentor. O pai termina de repreendê-lo, mas fica chocado quando Ars revela que também quer Russell como retentor. O pai pensa que o garoto só vai estragar tudo, mas Ars insiste. Russell assume o pior quando se trata de lutar, então ele diz, nem pensar ao pedido porque não quer morrer. Russell se tranca em seu quarto, e Ritz não pode deixar de comparar com quando Charlotte rejeitou Ars. O pai se desculpa pelo comportamento tímido do filho. Ele explica que a mãe morreu há 2 anos, então ele tem se retraído desde então. Ele não está nem perto de onde seus irmãos estavam na idade dele, então o pai tem certeza de que Russell lutaria apenas para sobreviver, muito menos ir para a guerra. Ars revela que os talentos de Russell não são para ser um soldado como os de seu irmão. Os talentos de Russell são os da mente, ele é um estrategista, e sua inteligência incrível será vital para a causa de Ars. Ars vai perguntar a ele novamente, mas o garoto está aterrorizado, então Ars se desculpa por ser tão direto. Ele percebe que o garoto gosta de livros, então Russell explica que ele só tem um, e sua mãe costumava lê-lo para ele o tempo todo. Russell é uma criança bem deprimida, pois afirma que é ruim em tudo, mas quando lê, consegue esquecer todas as coisas ruins ao seu redor. Ars tem uma ideia e se oferece para levar Russell à biblioteca de sua família, que tem muitos livros. Ele até deixará Russell pegar os livros que quiser, mas o garoto pensa que é um truque para forçá-los a fazer o que dizem. Ars insiste que não há pegadinha, então Russell concorda em ir. No entanto, ele exige que seus irmãos venham junto, pois ainda teme que morrerá sozinho. Na casa de Ars, Russell está aterrorizado ao ser atacado por uma fera feroz. Ars aponta que é apenas o cachorro deles. Charlotte leva os irmãos mais velhos para mostrar-lhes os quartéis, então Russell fica aterrorizado por terem o deixado. Sua atitude muda rapidamente, porém, quando ele vê a biblioteca gigante. Ars vai para sua lição matinal e deixa o garoto sob os cuidados de Ritz. Depois de algum tempo, Ars corre de volta para a biblioteca, esperando que o garoto ainda não tenha saído. Ele chega e encontra Russell tentando freneticamente ler o máximo de livros que podia, mas ele se cansou e adormeceu. Ritz revela que Russell foi capaz de aprender novas palavras no instante em que Ritz as definiu, e ele até desenvolveu rapidamente uma compreensão profunda delas. O mais chocante, porém, é que a estatística de engenhosidade de Russell já está subindo logo após algumas horas de leitura. Os irmãos chegam para ver o garoto inconsciente, e eles não conseguem entender por que ele gosta tanto de livros quando nem consegue ler. Isso surpreende Ars, então os meninos explicam que nunca foram ensinados a ler, já que caçadores não precisam disso. Quando Russell acorda, Ars pergunta como ele aprendeu a ler. Russell simplesmente diz que quando sua mãe costumava ler para ele, ele combinava o que ela dizia com as palavras na página. Fazendo isso, ele eventualmente conseguiu ler. Os irmãos apontam que ele era apenas um bebê naquela época, então Russell revela chocantemente que se lembra da maioria do que aconteceu desde o dia em que nasceu. Aprender a ler sozinho é bastante incrível, então Ars decide que não pode deixar um talento como esse garoto escapar. Ars ainda precisa de uma maneira de convencê-los, então Ritz tem a ideia de mostrar a eles que existem maneiras de caçar sem um arco.
Ars gosta, então ele diz aos irmãos que armadilhas são usadas para caçar em outros países sem vez de arcos. Russell leu sobre elas em um livro, mas os outros irmãos estão céticos. Os sois que eles caçam são animais rápidos e inteligentes, então eles não têm certeza se uma armadilha funcionaria contra eles. Ars explica a Russell que força e resistência não são as únicas armas de uma pessoa. No caso de Russell, é o cérebro dele. Ars está certo de que o pai de Russell o reconhecerá se ele criar uma armadilha, mas Russell duvida que conseguirá fazê-lo. Felizmente, seus irmãos o encorajam a impressionar o pai e se oferecem para ajudá-lo de todas as maneiras que puderem. Russell gostaria de ser útil aos seus irmãos, então ele concorda em tentar. Algum tempo depois, o pai deles, Greg, fica chocado ao ver alguma estrutura com um monte de suis dentro. Greg não entende, então os irmãos explicam que essa é uma armadilha que Russell fez. Russell então diz que se os irmãos fossem ser soldados, Greg ficaria sozinho para caçar, então ele queria facilitar para ele. Russell leu que os suis têm a tendência de correr para qualquer coisa amarela, então ele usou a cerca e a pintou de amarelo para atraí-los. Isso não é tudo, pois Russell leu que os suis bebês e as mães que amamentam odeiam o cheiro de ervas, então ele amarrou algumas ervas para manter mães e bebês afastados. Esse garoto pensou em tudo, pois também fez pequenas saídas caso os bebês ficassem presos lá dentro. Russell queria evitar mirar nos jovens porque isso poderia fazer o animal entrar em extinção. Greg fica impressionado, pois Russell levou em consideração que seu pai preferiria manter um equilíbrio com a natureza. Os irmãos têm certeza de que o pai finalmente terá que reconhecer os talentos de Russell, mas ficam chocados com sua resposta. Greg apenas diz friamente aos irmãos de Russell para levarem Russell com eles quando partirem no dia seguinte. Russell objeta, mas Greg diz a ele que ele deve sair de casa, e ele pede a Ars para cuidar dele. Isso confirma a Russell que seu pai realmente o odeia. Ele quer que ele saia de casa e Russell não pode mais ficar com o pai, então ele não tem escolha a não ser ficar com Ars de agora em diante. Ars rejeita essa ideia, porém, e diz a Russell para ir para casa por enquanto, pois ele tem certeza de que Greg tem suas razões para dizer o que disse. Naquela noite, Russell pensa em como sua mãe começou a ficar doente depois que ele nasceu. Ele acha que o pai o odeia porque ele foi a razão da morte dela. Russell se culpa e ele tem certeza de que todos o culpam também. É por isso que ele se tranca no quarto no aniversário da morte dela. Russell pensa que matou a mãe e agora nem consegue ser útil à família, então ele queria nunca ter nascido. Nesse exato momento, o resto da família Russell sobe sorrateiramente ao telhado. Os irmãos esperam poder orgulhar o pai como soldados e fazem um brinde à mãe. Eles se perguntam por que Greg falou com Russell daquele jeito, já que a armadilha de Russell foi incrível. Acontece que Greg pensa que Russell deveria ter raiva dele. Ele falhou em reconhecer o talento e o potencial de Russell, então se considera um fracasso como pai. Greg quer que Russell passe o resto da vida num lugar onde seus talentos possam realmente brilhar. No entanto, Russell é gentil como a mãe era, então a única forma de fazê-lo partir era fazê-lo odiar e ter raiva do próprio pai. Essa é a única forma de Greg espiar por ter falhado como pai, e ele espera que seus filhos mais velhos possam apoiar Russell, já que ele mesmo não conseguiu. Greg declara que Russell é seu filho precioso, assim como os outros dois, e nós vemos que Russell ouviu tudo. No dia seguinte, Ars chega para levar os irmãos e todos ficam chocados quando Russell declara com confiança que irá com eles. Ars aponta que ir com eles significa que ele não poderá ver o pai por um tempo, mas Russell já sabe disso. Greg não diz uma palavra e apenas vai cortar lenha, então Russell declara que nunca poderia odiá-lo. Russell vai com Ars porque sabe que não é útil em casa. É por isso que ele quer ir estudar e aprender todo tipo de coisa para se tornar útil à vila. Ele promete aprender a fazer melhores chapéus e só espera que possam viver juntos novamente quando esse dia chegar. Os dois se emocionam e Greg promete esperá-lo. Os irmãos agradecem a Ars, mas Ars explica que, na verdade, não se importava se Russell se tornasse seu retentor. Russell é um talento incrível, mas Ars se importava mais em ver seu vínculo com o pai restaurado. Os irmãos ficam impressionados com o caráter dele e prometem servir Ars da melhor forma possível. Russell também promete, e Ars fica feliz em tê-los. Algum tempo depois, Raven fica doente, então Ars se oferece para liderar o próximo combate. Ars tem 9 anos agora, e ele diz ao pai que não está em condições de lutar. As coisas pioraram bastante, então Raven diz que ele deve liderar a luta. Então ficamos sabendo que o governador de Mission faleceu e nomeou seu filho mais novo, Vama, como sucessor. No entanto, o irmão mais velho, Curran, o acusou de forjar os documentos. Curran fez seu nome no campo de batalha, então ganhou apoiadores que acreditavam que ele deveria ter herdado o trono. A província de Mission estava dividida, e a província vizinha de Seeds aproveitou para intensificar a ofensiva. Ars imagina que terá que entrar no campo de batalha em breve, mas Raven explica que Ars precisa pensar mais em outra coisa.
Ars fica chocado quando Raven revela que arranjou um casamento para ele e esqueceu de contar. Ars conta a todos a terrível notícia e explica que acabou de receber uma carta da garota com quem vai se casar. Charlotte o provoca, pois pensou que ele se casaria com ela, mas não é hora para brincadeiras. Ars é então chamado para fora, pois sua noiva chegou. Ele entra em pânico, pois nunca teve uma namorada em sua vida passada. A garota se apresenta como Lisha, e Ars não consegue acreditar que essa garota é aquela com quem ele vai se casar. Ele, é claro, usa sua habilidade de avaliação nela, o que chocantemente revela que ela tem uma diplomacia de 100 e ambição de 80. Isso é bem aterrorizante, e Ars não consegue entender como seu atributo de ambição pode ser tão alto. Não faz sentido, porque ela parece tão gentil e amável. Nesse momento, Ars percebe que pode ser apenas uma encenação, e sua ambição significa que ela quer tomar o trono dele. Raven está muito doente, então Ars determina que ele é o único que pode impedir o plano maligno dela. Seu olhar a faz corar, então Ars esquece tudo o que acabou de pensar e só pensa em como ela é adorável. Nesse momento, o mordomo de Lisha aponta rudemente que há um Malkin ali, mas Lisha explica que ele é Ritz. As histórias de seus feitos no campo de batalha são lendárias, então ela força seu mordomo a se desculpar. Depois, Lisha é recebida na casa e mostra muito respeito ao se apresentar a toda a equipe. Enquanto comem, Lisha aponta que Ars tem comida no rosto, e ele percebe que ela tem conduzido a conversa. Ars está maravilhado com ela porque ela é ótima em comunicação, perspicaz, e sua etiqueta é magistral. Se não fosse por sua habilidade de avaliação, Ars tem certeza de que já estaria completamente apaixonado. Ars gostaria de poder mostrá-la Lamberg, mas está chovendo. Ele fica chocado quando ela diz que a chuva vai parar, e ela para. Ars se pergunta se ela tem algum tipo de habilidade para controlar o clima, mas ela explica que estava simplesmente analisando os movimentos das nuvens. Os retentores de Ars os observam, e Russell tem um mau pressentimento sobre Lisha. Charlotte elogia seus instintos, pois ela também tem a sensação de que a garota pode ser perigosa. Mais tarde, Ars leva Lisha para passear por Lamberg, onde todos ficam encantados em conhecer sua noiva. Todos querem celebrar, então Ars pensa em como não pode dizer a eles que Lisha pode ser uma ameaça ao seu domínio. Uma discussão irrompe por perto, e Ars decide que, como o próximo senhor desta terra, ele deveria tentar resolvê-la. No entanto, ele tem certeza de que, se falhar, Lisha usará isso como uma oportunidade para minar sua autoridade. Charlotte aparece e se oferece para resolver a situação com um ataque mágico. Lisha a convence a não fazer isso e fica impressionada com ela, pois é fã da famosa maga. Russell fica então desapontado quando Charlotte parece esquecer suas suspeitas simplesmente por causa da bajulação de Lisha. Lisha se oferece para resolver a discussão, mas gostaria que Ars lhe fizesse um favor se ela for bem sucedida. Ela nem mesmo diz a ele qual é o favor e simplesmente vai resolver a questão. Lisha começa se apresentando e explicando que vai se casar com Ars. Ela então se oferece para comprar os materiais pelos quais eles estavam discutindo, já que seu país não pode minerá-los por conta própria. Além disso, o país dela tem um lugar para minerar os materiais que um dos rapazes precisava, então ela se oferece para vender alguns a um preço muito razoável. Isso resolve tudo, e Lisha, chocantemente, dá a Ars todo o crédito por ter tido a ideia. Como um bom líder, porém, Ars supera o choque rapidamente e instrui a todos a usar contratos durante as negociações daqui para frente, a fim de evitar problemas como esses. Alicia diz que não é grande coisa quando Ars a agradece e ele percebe que a diplomacia dela é realmente de outro nível. Depois, Charlotte admite que Alicia fez um bom trabalho, mas declara que ainda não a aceita. Charlotte sai irritada com toda a situação do casamento e deixa Ars em choque. Alicia então revela que o favor que ela quer é que Ars responda a uma pergunta honestamente. Ars presume que ela quer informações para seu plano astuto, mas ele fica chocado quando ela apenas quer saber que tipo de pessoa ele gosta. Ars assume que é uma encenação e tenta descobrir o que ela realmente quer. No entanto, ele percebe que ela é simplesmente inteligente demais, e ele não conseguirá superá-la em astúcia. Ars decide enfrentá-la diretamente e declara que gosta de pessoas que falam o que pensam e não escondem nada dele. Ars espera uma batalha de inteligência, mas Lisha apenas diz que vai levar isso em consideração. Naquela noite, eles desfrutaram de uma refeição e um show de mágica, mas Ars nunca conseguiu descobrir o que Alicia queria. Ele decide tentar novamente amanhã, mas fica chocado ao encontrar Alicia esgueirando-se para seu quarto. Ela fez isso para ver a expressão de choque no rosto dele, então Ars percebe que ela gosta de provocá-lo. Leishel lembra que ele gosta de pessoas que falam o que pensam, então ela se esgueirou para dentro esperando ter uma conversa honesta. Ars está ansioso para ouvir o que ela tem a dizer, mas fica chocado quando ela quer saber o que ele pensa dela. Lisha revela que tem um talento especial para saber como as pessoas se sentem apenas olhando para elas, mesmo quando estão se esforçando ao máximo para esconder.
Ela percebeu que ele estava desconfiado dela desde o início, mas ela se orgulha de conseguir deixar as pessoas à vontade com apenas alguns minutos de conversa. No entanto, tudo o que ela fez apenas aprofundou a suspeita dele, então ela se pergunta o que há nela que ele desconfia tanto. Asa está impressionado com suas habilidades de observação, mas se sente mal. As pessoas não conseguem ver atributos como ele, então a maioria provavelmente confia nela imediatamente. As sabe que poderia simplesmente ignorar a pergunta, mas não o faz, e em vez disso decide ser honesto. As revela sua habilidade de avaliação a ela e explica que ela tem atributos de diplomacia e ambição incrivelmente altos. Isso o faz acreditar que todas as suas ações são calculadas, e ela deve ter um motivo oculto. Leisha surpreendentemente acredita nele porque isso explica muitas de suas ações. Ela admite ter muita ambição, mas hesita em dizer a ele para que serve essa ambição. Ela eventualmente revela que quer que um homem incrível se apaixone por ela, mas fica envergonhada com o silêncio de As. As apenas diz que isso é maravilhoso e pensa em como é verdade que o melhor caminho para a sobrevivência de uma filha de Lorde é casar-se com um homem poderoso. As fica bastante triste com isso, porque casar-se com um Lorde de um domínio fraco como o dele deve ser menos do que ideal para ela. Pela primeira vez, Leisha consegue perceber o que As está pensando. Então ela o assegura que, se ela achasse As um completo inútil, então ela teria feito o que fosse necessário para romper o noivado deles. Passar um tempo com As mudou a opinião dela, então ela realmente deseja se casar com ele. O chocado As a lembra que seu território é pequeno, mas ela tem certeza de que isso vai mudar. Ela vê muito potencial em As, mas ele apenas acredita todas as pessoas incríveis ao seu redor. É exatamente isso que ela quer dizer. Todos amam As por quem ele é, e ele nem precisa se esforçar. Isso é muito importante para um bom Lorde, e Leisha admite amá-lo da mesma forma que todos os outros. No choque de As, ele só consegue dizer obrigado, e ela vai embora. As se chama de idiota pela resposta sem graça e pensa em como foi ótimo que Leisha tenha falado o que pensava. Fora do quarto dele, Leisha está envergonhada por ter se esgueirado para o quarto de um cavalheiro. Ela se chama de tola por aquele comportamento totalmente vergonhoso. No entanto, essa é a primeira vez que ela contou a alguém como se sentia. No caminho para casa, Leisha pensa em como o mundo da nobreza é um lugar terrível. Todos mentem, e não hesitam em derrubar alguém para garantir sua própria posição de poder. Leisha sempre odiou sua capacidade de sentir esses sentimentos neles. No entanto, Leisha descobriu que se um homem forte com poder político se apaixona por alguém, então eles podem escapar daquele lugar terrível. Ela não queria se casar com a casa de Levant porque queria se casar com uma muito mais forte. Seu único objetivo com Ars era deixar uma boa impressão, mas ela só o deixou desconfiado. Ela nunca conseguia saber o que Ars estava pensando, mas uma coisa durante sua visita mudou sua opinião sobre ele. Um dia, Ars pensou que os pés dela estariam doendo de tanto andar, então ele lhe deu algo para ajudar com quaisquer bolhas. Foi então que ela percebeu que a bondade dele é ilimitada, e não está ligada ao posto ou posição de ninguém. Que as pessoas de seu domínio o tratam como família, então ela quer fazer parte desse mundo. Não só isso, Ars também a aceitou por quem ela é. Leisha agora agradece a Deus por seu poder, pois finalmente sabe como usá-lo. Ela tem certeza de que as pessoas vão querer se aproveitar da bondade de Ars, e é por isso que ela quer estar ao lado dele. Se alguém tentar atrapalhar o belo mundo que ele está construindo, então ela jura esmagar cada um deles. Então ficamos sabendo que Ars e Leisha começaram a trocar cartas, e eles discutiram o teu último encontro. Ela o lembrou que ele nunca respondeu à sua declaração de amor, mas ela não queria pressioná-lo. Em vez disso, ela declarou que faria o seu melhor para fazê-lo se apaixonar por ela à primeira vista. Alguns anos depois, descobrimos que Ars agora tem 11 anos. As coisas não estão indo tão bem, pois a condição de Raven piorou severamente. O médico recomenda que Ars se prepare para o pior, então ele pensa em como nem chegou perto de retribuir ao pai por tudo o que ele fez por ele. Ars então implora para que lhe seja dado mais tempo. Em outro lugar, vemos que um governador é assassinado e o culpado tira a própria vida pulando de uma janela. Raven descobre que o governador de Mission foi eliminado e ele se volta para Russell para saber o que pode acontecer em seguida. Russell prevê que uma guerra terrível está chegando e Raven concorda, pois os chefes de cada distrito e missão serão forçados a tomar partido de um dos irmãos na disputa de sucessão. O chefe do Distrito Canário provavelmente escolherá o irmão mais velho, Kiron. Quando ele o fizer, Raven garante que todos entendam que a terra deles, Lamberg, o seguirá. Raven tenta ir fazer os preparativos, mas ele não está em condições de se mover. Mais tarde, o chefe do Distrito Canário convoca Raven com uma carta. Reed se oferece para ir porque Raven não pode, mas Ars declara que desta vez ele irá. Nosso grupo chega para se encontrar com o chefe do Distrito Canário, mas o guarda no portão está cético.
Ars é muito jovem. Ele questiona se Ars é realmente da casa Levan. Nesse momento, ele reconhece a Dama das Chamas de Levan, e Ars percebe que Charlotte é realmente famosa. O sujeito fica então atordoado ao reconhecer o ceifador de Levan, e os outros não conseguem acreditar que Ritz tem um apelido tão aterrorizante. O nome faz Ritz parecer mais perigoso do que ele gostaria, mas o guarda acha que combina muito bem com ele. Estar com eles é prova suficiente para o guarda, então eles são permitidos entrar. Um servo do chefe do Distrito Canário se apresenta como Minas. Ele deseja boa saúde a Raven, e Ars usa sua habilidade nele. A média de todos os seus atributos é bem alta, então ele é como um pau para toda a obra. Minas fica impressionado com os retentores de Ars, então ele gostaria que eles servissem a casa dele. Eles rejeitam a oferta, porém, e explicam que juraram lealdade à casa Levan. Ars é então levado para se encontrar com os outros líderes de domínio. Ars se apresenta como substituto de seu pai, mas é simplesmente ignorado. Ars se pergunta se eles estão céticos em relação a ele por causa de sua idade, mas um dos lords o elogia por sua apresentação. O nome desse sujeito é Arlo, e Ars se lembra dele de quando era mais jovem. Arlo é gentil o suficiente para oferecer alguns biscoitos a Ars, mas o outro lord está encarando Ars. Nesse momento, todos se levantam quando o chefe do Distrito Canário chega. O nome dele é Lemir, e seus atributos são adequados para um chefe. O que é ainda mais incrível é que o que falta a Lemir, seu retentor Minas compensa. Lemir declara que uma guerra está chegando, então ele decidiu que o Distrito Canário apoiará o outro filho, Kuran. Nenhum dos lords objeta, então Lemir lhes diz para prepararem suas forças. A província de Siat certamente tentará capitalizar a situação, então eles precisam estar preparados. Os outros lords começam a emitir ordens, mas Ars está apenas aliviado que a reunião estressante acabou. Nesse momento, o Lord Lumiere fala diretamente com Ars. Ele reconhece que Lamberg é um domínio pequeno, mas demonstrou uma força que supera em muito seu tamanho. Ele elogia Ars por atuar como procurador de seu pai com apenas 11 anos, e tem grandes esperanças para a casa Levan. Lumiere anseia por ver o crescimento deles, e todos prometem fazer o seu melhor. Nesse momento, o sujeito que estava encarando Ars se apresenta como Hammond. Ele é o Lorde do domínio de Torbiquista, e Ars percebe que ele é o pai de Leisha. Hammond revela que Leisha tem estado perturbada recentemente, e isso tem algo a ver com Ars. Ars não tem ideia do que poderia ter feito de errado, então Hammond se pergunta se ele tem respondido às cartas de Leisha. Nesse momento, Ars se lembra que estava bem no meio de responder a ela quando seu pai desmaiou e o governador foi assassinado. Ars percebe que já faz alguns dias desde que recebeu uma carta, então ele promete responder a ela no segundo em que voltar para casa. Hammond revela que Leisha geralmente é tão equilibrada e autocontrolada, mas ela começou a expressar seus sentimentos mais abertamente. Hammond acredita Ars por essa mudança, pois ela parece se importar profundamente com ele. Leisha é uma garota muito inteligente, então Hammond sempre a deixou por conta própria enquanto ele se concentrava mais em assuntos políticos. Por essa razão, ele garantiu que ela viveu uma vida solitária. Para piorar as coisas, seu domínio tem sido palco de muitos conflitos feios entre nobres, e ele tem certeza de que isso afetou Leisha. Hammond assume a culpa por isso, então agora ele só quer que ela encontre a felicidade. Ele inicialmente direcionou sua raiva para Ars, mas isso foi apenas porque ele estava sendo protetor, então agora ele se desculpa. Hammond espera que Ars cuide de Leisha quando eles se casarem, então Ars promete fazer tudo ao seu alcance para fazê-la feliz. Ars pensou que esse sujeito era assustador no início, mas agora ele percebe que Hammond apenas se importa com sua filha. Mais tarde, Ars conta a Raven sobre Lemir ter se aliado a Kuran. Ars teme que seu pai fique chateado por ele ter atendido a convocação de Lemir sem avisá-lo, mas ele fica chocado quando Raven o elogia por ter feito um bom trabalho. Mais tarde, Ars escreve de volta para Leisha. Ele explica que as coisas têm sido muito agitadas, então ele se desculpa por não ter respondido antes. Ars escreve sobre como o pai dela é legal e o quanto ele se importa com ela. As coisas estão ficando bem tensas com a guerra se aproximando, então Ars apenas espera que as casas possam trabalhar juntas para serem vitoriosas. Ars está preocupado com Leisha porque se ele está nervoso com a guerra, então ela deve estar aterrorizada. Nesse momento ele se lembra da promessa que fez a Hammond, então ele jura vencer e proteger Leisha. Algum tempo depois, Ritz se desculpa com Ars por derrubá-lo durante o treino, mas Ars não quer que ele se desculpe. Ars quer ficar mais forte para a guerra, então ele pede a Ritz para atacar com mais força. Ritz acha que eles deveriam fazer uma pausa, já que estão praticando o dia todo, então ele fica impressionado quando Ars exige que eles continuem. Ars pensa em como todos os outros estão treinando para ficar cada vez mais fortes, mas ele não melhorou em nada. Ars recentemente liderou algumas tropas em uma batalha simulada, e foi um fracasso total. Ele leu muito sobre guerra, mas Ars não tem experiência na vida real. Por causa disso, ele se encolhe sempre que soldados de verdade o atacam.
Ars sabe que Ritz e Charlotte estarão ao seu lado no campo de batalha, mas ele quer ser capaz de se manter firme por conta própria. Independentemente de quão habilidosos todos sejam, eles ainda precisam que seu líder seja forte. Nesse momento, Russell revela que a província de Sitz fez seu primeiro movimento e o Lord Lemire está pedindo a Lamberg para entrar em campo imediatamente. A localização de Lamberg o coloca em grande perigo, mas Raven não está em condições de lutar. Ars determina que terá que ir, mas não consegue parar de tremer de medo. Ele se esforça e declara que liderará suas tropas. Kratos assegura a Ars que sua presença dará coragem a todos, e ele declara que garantirá que o primeiro combate de Ars seja vitorioso. Ars fala com todas as suas tropas e os informa que ele os estará liderando. No entanto, nesse momento, ele fica chocado quando Raven aparece para dizer que não pode deixar Ars entrar no campo de batalha ainda. Ars aponta que Raven não está em condições de lutar, mas Raven declara que morreria de bom grado servindo ao distrito canário de Lamberg. Reach tenta defender Ars, mas Raven manda que não se intrometam. Ars tenta garantir ao pai que será vitorioso, mas Raven explica que o problema é que Ars ainda não tem a feição de um verdadeiro guerreiro. É claro que Ars não entende o que isso significa, então Raven manda um soldado trazer um homem da masmorra. O nome dele é Baramorta, e ele é considerado um monstro por ter cometido os crimes mais terríveis e hediondos. A doença de Raven atrasou a execução de Baramorta, mas Raven decide que a farão agora, enquanto Ars observa tudo. Se Ars conseguir ver Baramorta morrer sem perder a compostura, então Raven o reconhecerá como um homem e permitirá que ele assuma o comando na batalha. Ars está incrédulo enquanto fazem os preparativos, e ele pensa em como nunca viu ninguém ter a vida tirada. Baramorta mostra o quão monstro ele é ao afirmar que tirou a vida de muitas crianças, exatamente como as nossas. Ele fala sobre o quanto gostava de ver o medo nos olhos delas, e isso choca Ars profundamente. Raven ordena que a execução comece, e Ars observa enquanto a cabeça de Baramorta é removida. Os olhos de Ars começam a tremer, pois ele ainda tem apenas 11 anos de idade, mas ele faz o possível para manter a compostura. Infelizmente, o momento se mostra muito horrível, então ele começa a vomitar. Raven o assegura de que não há nada para se envergonhar, sua reação é normal para a primeira vez, e Raven admite que reagiu da mesma forma. No entanto, a morte ocorre constantemente durante a batalha, e alguém abalado por apenas uma morte não pode lidar com o comando. Raven declara que irá desta vez, e as tropas o seguem, enquanto Ars é deixado para trás. Os vassalos de Ars correm para o seu lado, mas Raven lhes diz que é hora de partir, então eles devem seguir suas ordens. Ars está completamente sozinho agora, e ele percebe que não entendeu absolutamente nada. Ele, na verdade, não estava pronto para ir à guerra de jeito nenhum, e ele realmente é apenas uma criança. Na fronteira do conflito, vemos Raven e os vassalos de Ars participarem da batalha. Ritz e Raven lutam na linha de frente, enquanto Russell dá ordens para ajustar a formação do exército. Charlotte faz o que sabe e lança uma enorme bola de fogo contra uma muralha. A doença de Raven está claramente cobrando seu preço, pois ele tosse sangue, mas ainda luta bravamente. O inimigo superava o exército de Canário em 50 homens, mas as forças de Levan, lideradas por Raven, permitiram que tomassem a fortaleza que buscavam. A batalha durou mais de um mês, e Raven retornou 4 dias após o 12º aniversário de Ars, mas estava em péssimo estado. Os irmãos de Ars temem que ele possa morrer e Ars vai falar com seus vassalos. Ele explica a Ritz que se machucou durante o treinamento e pergunta sobre seu pai. Ritz explica que Raven lutou heroicamente, mas sua saúde já debilitada cobrou seu preço assim que a luta terminou. Ars se culpa por não ser forte o suficiente para ir no lugar de Raven, mas os outros o lembram que Raven já estava doente. Ars pediu para ser avisado se a condição de Raven mudasse e vai fazer mais treinamento. Ritz aponta que já está ficando tarde, mas Ars não se importa com isso. Todos estão preocupados com Ars, pois ouviram que ele se jogou de cabeça no treinamento diário. Nesse momento, os outros ficam chocados quando Leisha chega à porta da frente deles. Ela está realmente preocupada com Ars porque notou uma mudança nas cartas que ele tem enviado recentemente. Sua escrita costumava ser gentil e calorosa, mas agora ele parece distante. Ela se pergunta se algo está errado, então Ritz pede que ela não se ofenda quando ele lhe disser que Ars tem seus motivos. Leisha fica chateada e explica que não está ofendida. Ela está apenas preocupada. Ela quer desesperadamente saber o que está errado, então todos concordam em contar a ela. Eles contam a ela sobre a execução e sobre como Ars se sente culpado por piorar a condição de Raven. Leisha se culpa por não ter ajudado Ars antes, em seu momento de necessidade, então ela implora para que lhe digam onde ele está. Leisha vai animadamente ver Ars, mas ele está no meio de um treinamento intenso. Depois que ele desaba no chão, dizem a Ars que ele não consegue mais suportar fisicamente nenhum treinamento. Ars se recusa a parar e aponta que seu pai lutou em uma batalha real em condições muito piores.
Ars quer desesperadamente proteger a todos, assim como seu pai. Então ele continua a treinar. Os outros ficam surpresos quando Leisha decide não falar com ele. Então ela explica que agora não é o momento certo. Nesse momento, o grupo é informado de que Raven recuperou a consciência. Russell quer contar a Ars a boa notícia, mas acontece que Raven quer falar com os três primeiro. Raven fala com eles casualmente, então Charlotte se pergunta quem é esse cara. Raven explica que não está falando com eles como seu senhor agora, e apenas quer saber se eles gostam de suas vidas na casa. É como o paraíso para eles, o que Raven fica feliz em ouvir, mas ele revela algumas más notícias. Ele explica que não estará neste mundo por muito tempo, então ele quer lhes dizer algo importante. Ele não esperava muito quando Ars os trouxe pela primeira vez, mas eles se tornaram pilares vitais para o seu domínio. Raven está feliz por tê-los conhecido, e ele se orgulha do quanto eles realizaram. Todos estão sem palavras, e Raven revela que tem um pedido a fazer a eles. Ars ainda não é forte o suficiente para a batalha, e impor o senhorio a ele agora é muito cruel. É só agora, enquanto ele está às portas da morte, que Raven percebe o quanto deixou por fazer. Raven gostaria de ter levado Ars ao campo de batalha mais cedo. Assim, ele poderia ter mostrado a Ars as duras realidades do mundo enquanto ainda estivesse por perto para protegê-lo delas. É tarde demais para isso, então Raven pede aos três que apoiem Ars. Ele não pede como o senhor de um domínio. Raven está pedindo como um pai. Ele declara que se orgulha de chamar Ars de seu filho, então ele implora para que lhe concedam este desejo. Russell acredita a Ars por consertar seu relacionamento com seu próprio pai, então ele declara que fará o que for preciso para ajudar Ars. Charlotte explica que Ars foi quem deu sentido à sua vida, e ela nunca poderia servir a mais ninguém. Reed sente o mesmo, pois jura lutar por Ars, mesmo que isso o mate. Todos concordam em apoiar Ars, e eles agradecem a Raven por permiti-los em sua casa. Reed tem um pedido para Raven, ao qual ele concorda, então Reed diz a Leisha que Raven falará com ela. Leisha se desculpa por ter que se encontrar pela primeira vez sob essas condições, mas ela fica chocada ao ouvir que eles já se encontraram uma vez antes. Raven pensou que ela era apenas uma garota excessivamente cautelosa quando a viu pela primeira vez, mas logo percebeu que ela tinha uma bondade dentro de si. Raven queria alguém como ela ao lado de Ars, então ele pediu seu noivado com Ars. Raven teme que ela possa estar infeliz com as deficiências de Ars, mas isso é a última coisa em sua mente. Ela admite que a bondade de Ars pode torná-lo vulnerável, mas ela sabe que ele está tentando desesperadamente superar isso para se tornar mais parecido com Raven. Raven fica feliz em ouvi-la falar assim, porque é claro que ela se apaixonou por Ars. Leisha admite orgulhosamente amar Ars com todo o seu coração, então Raven a agradece. Leisha sai do quarto enquanto Raven pede para ver Ars em seguida, e ela agradece a Reed por ajudá-la a encontrar Raven. Quando Reed está sozinho, sua mente é inundada por todas as memórias que ele tem com Raven, e ele desaba em lágrimas. Mais tarde, Ars vai animadamente ver seu pai e fica feliz em saber que ele está se sentindo melhor. Ars revela que fez muitas pesquisas sobre a doença de Raven, e há alguns remédios que ele gostaria de experimentar. Ars tenta falar sobre um médico que talvez possa ajudar, mas Raven o interrompe. Raven se lembra de ter a idade de Ars quando fugiu de casa e para a cidade por causa do tirano que governava sua aldeia. O governador de Mission estava visitando a cidade por acaso, e o que Raven se lembra mais claramente é o quão grandioso ele parecia. Raven estava maravilhado com ele e queria ser exatamente como ele, alguém que pudesse ser governador e liderar muitos soldados. Raven aprendeu a espada sozinho e se tornou um soldado. Ele lutou com todo o seu coração e foi reconhecido por seus feitos. Eventualmente, ele foi nomeado por Lemir e, antes que percebesse, tinha seu próprio domínio. Ele valoriza todos que vivem em Lamberg e dedicou sua vida a protegê-los. Ars fica preocupado quando Raven começa a tossir, e Raven revela que sabe que Ars se culpa por sua condição. Raven o assegura de que não é culpa dele, pois esta foi a vida que ele escolheu viver. Raven tem um pedido para Ars, então ele pede que proteja o povo de Lamberg. Ars começa a desmoronar, mas ele se detém e declara que cumprirá o pedido de seu pai. Raven pode ver a prontidão nos olhos de Ars, então ele percebe que ser seu filho deve ter sido um grande fardo. Ars rejeita o pensamento e declara que está feliz por ser filho de Raven. Raven quebra um momento triste perguntando como estão as coisas com Leisha, e os dois conversam sobre o passado. Eles acabam conversando a noite toda, e o resto da família até se junta a eles. Infelizmente, no dia seguinte, Raven já havia partido. Naquela noite, Ars faz seus irmãos se despedirem do pai enquanto ele é sepultado. Ars começa a chorar um pouco e faz um discurso sobre o quão incrível seu pai era. Ele informa a todos que Raven o encarregou de cuidar de todos em Lamberg. Ars admite não ser tão forte quanto seu pai, mas ele jura cuidar de todos mais do que qualquer um, e promete protegê-los. Ele pede que lhe deem sua ajuda, e todos o encorajam dizendo que fariam qualquer coisa por ele.
Nesse momento, Charlotte tem uma memória de quando ela tentou se esforçar demais no campo de batalha. Raven disse a ela para guardar aquele esforço desesperado para quando fosse Ars no campo de batalha, então ela prometeu fazer exatamente isso. Russell então tem uma memória de quando ele ficou acordado até muito tarde estudando, e ele disse a Raven que queria aprender o máximo que pudesse para poder ajudar a Ars. Raven o lembrou que ele tinha muito tempo para crescer, então ele poderia levar seu tempo e crescer ao lado de Ars. Leisha fica entristecida por uma memória própria, mas ela fica feliz em ver o quão próximos todos estão neste momento. Ars agradece a todos pelo apoio e pede ao pai que os vigie. Ars se recompõe enquanto se vira para todos, e ele declara que a partir de hoje, ele é o mestre da Casa Levante. Todos se curvam a ele, e ele afirma que a lenda da Casa Levante começa agora. Em outro lugar, uma mulher misteriosa ouve alguns caras falando sobre o assassinato, e ela pede aos caras para lhe contarem mais sobre isso. 3 meses depois, Ars diz ao pai que todos o têm ajudado a se acostumar com seus deveres de senhor. Ars sabe que nunca poderia se igualar ao seu pai, mas ele promete fazer o seu melhor à sua própria maneira. Os senhores se reúnem para honrar Raven e anunciar que Ars assumiu o manto como chefe da Casa Levante. Ars promete fazer o seu melhor para cumprir seu papel, e os outros senhores ficam impressionados com a confiança em seus olhos. Ars agora está em pé de igualdade com eles, e ele fica animado quando dizem que esperam grandes coisas dele. A guerra entre os irmãos está realmente começando agora, então Minas informa a todos sobre a situação. O irmão mais novo possui soldados e recursos em maior número do que os deles, e ele ocupa a capital da província de Mission. O irmão mais velho controla a cidade comercial de Semplar, o que lhes dá superioridade econômica, então o poder das duas cidades opostas é aproximadamente igual. Isso significa que os distritos circundantes desempenharão um papel importante, então Lord Kiron tem tentado garanti-los. O problema é que um domínio está se recusando a cooperar. O domínio se chama Perenia, e sua localização fica bem no meio de uma rota importante que eles precisam para levar suprimentos à linha de frente. Eles esperavam evitar qualquer luta inútil, mas esta rota é vital. Então eles decidem conquistar Perenia. Nesse momento, Ars choca a todos quando ele pede que o deixem tentar algo primeiro. Uma retrospectiva mostra que Russell ficou desconfiado da forma como o exército inimigo estava se movendo. Reeds concordou com ele, mas eles não tinham certeza do que estava errado. O que eles sabiam era que atacar sem saber seria realmente muito ruim, então eles decidiram coletar informações primeiro. Para fazer isso, Reeds recomendou um grupo mercenário chamado Sombra. Eles são especializados em coletar informações, e Russell diz que são assustadoramente bons nisso. Todos concordaram, então Russell pediu a Ars para levantar a questão na próxima reunião. Ars agora explica aos senhores como é estranho que o inimigo não recue, apesar de estar cercado por inimigos. Ars faz algumas argumentações convincentes, então lhe é dado tempo para investigar a situação. Depois, nosso grupo vai ver os órfãos de Charlotte que já cresceram. Ars mandou construir um orfanato, e ele garantiu que os filhos de Charlotte fossem aceitos nele. Isso não é tudo, pois ele pediu aos responsáveis que acolhessem quaisquer crianças sem teto que pudessem encontrar. Charlotte se encontra com as crianças e elas contam a ela todos os seus planos para o futuro. Um quer se juntar ao exército de Lumière e outro quer ser fazendeiro. Eles agradecem a Ars por mudar suas vidas, mas ele aponta que Charlotte também ajuda, enviando a maior parte de seu salário para eles. As crianças agradecem também e prometem fazer o seu melhor. Charlotte pensou em trazê-los todos para Lamberg, mas ela percebe agora que deixá-los aqui foi o melhor a fazer. Viver em uma cidade grande oferece muitas oportunidades e as crianças devem experimentar muitas coisas. Ars fica chocado quando Leisha aparece do nada, e ela explica que veio com o pai dela. Ela então correu para encontrar Ars, quando soube que ele estava lá. Ars não tem ideia do que fazer porque não estava mentalmente preparado para encará-la agora. Leisha fica maravilhada com o orfanato e está impressionada com como a felicidade parece seguir Ars aonde quer que ele vá. Uma das criancinhas órfãs se empolga e estraga o vestido de Leisha, então Ars promete comprar um novo para ela. Leisha é bem tranquila em relação a isso, no entanto, e ela tem que se juntar ao jogo das crianças. Seu mordomo gostaria que ela não o fizesse, mas Ars a admira por isso. Naquela noite, Ars explica que Reeds o colocará em contato com o grupo mercenário deles, chamado Sombra. Se eles concordarem em se encontrar com ele, então Ars vai negociar com ele sobre um trabalho. Leisha gostaria de acompanhá-lo, mas Ars aponta que isso poderia ser perigoso. Leisha casualmente aponta que Ars terá seu apoio com ele, e ela tem certeza de que Reeds será capaz de protegê-los. Ars cede e explica que irá buscá-la se os mercenários concordarem em se encontrar com ele, mas Ars fica chocado quando Leisha revela que ficará com eles. Leisha faz Ars se sentir culpado para deixá-la ficar, então ele vai preparar um quarto para ela. Essa garota maluca diz que não se importaria de dividir o quarto, mas Ars recusa. Charlotte explica que Ars ficará no quarto dela, e Reeds chega para ver um momento estranho. Charlotte diz a Russell que ele se juntará a eles, então Reeds pede desculpas ao seu amiguinho e sai.
Na manhã seguinte, os meninos estão exaustos porque o constante remexer de Charlotte durante a noite os manteve acordados. Reeds chega para revelar que recebeu notícias da Sombra, e todos se despedem dos órfãos. As crianças apontam que talvez não estejam lá na próxima vez que visitarem, porque terão realizado seus sonhos. Nosso grupo eventualmente parte, e Ars pode perceber que Charlotte está de bom humor. Reeds explica que ele conseguiu entrar em contato com a Sombra por causa de seu antigo grupo mercenário. Grupos mercenários passam trabalhos uns para os outros porque todos têm especialidades diferentes. O grupo dele fazia batalhas na linha de frente, mas a Sombra se especializa mais em operações secretas, inteligência, espionagem e às vezes até assassinato. Ars fica chocado ao ouvir isso e percebe o quão assustadora a Sombra é. Nesse momento, Reeds revela que está preocupado com algo. Ele ouviu dizer que o antigo líder da Sombra renunciou e foi substituído por alguém bem jovem. Essa pessoa é muito competente, e a Sombra agora é muito mais capaz do que jamais foi. Isso não parece ser um grande problema para Ars. Então Reeds continua dizendo que o líder só aceita trabalhos nos quais eles estão interessados. Ars assume que eles terão apenas que pagar um bom preço, mas essa não é a questão. A questão é que eles não sabem que tipo de trabalho o líder gosta. Lord Lumiere está contando com eles, então Ars está determinado a fazer os mercenários aceitarem o trabalho. Eles chegam ao bar para se encontrar com os mercenários, mas são mandados embora porque são tolos. Ars então fica impressionado quando Reeds diz esta frase secreta e eles são autorizados a entrar. Todos os encaram, então Charlotte pediu permissão para assar todos eles com o feitiço de fogo. Seu pedido é negado, então eles apenas fazem o pedido. Ars percebe que o grupo mercenário é especializado em coleta de informações, então o líder deles pode estar observando-os agora. Ars tenta usar sua habilidade para encontrar o líder, mas os outros o lembram de fazer o pedido. Nesse momento, o olhar de terror aparece no rosto de Ars quando ele usa sua habilidade na garçonete. Ars não quer se entregar, então ele calmamente faz o pedido e se desculpa para ir ao banheiro. Quando sozinho, Ars treme de medo e determina que deve haver algo errado com sua habilidade de avaliação. Ele a usa em Reeds, no entanto, e parece estar funcionando perfeitamente bem. Ars está aterrorizado porque a garçonete tinha uma proeza de 92 e engenhosidade de 90. Essas são estatísticas incríveis, mas o que é mais chocante é que a garçonete é, na verdade, um homem de 22 anos. Nesse momento, o cara saca uma faca para Ars e exige saber como Ars sabia que ele é o líder da Sombra. Ars não responde, mas felizmente Reeds aparece para salvar Ars. Reeds está furioso e se pergunta se esse cara sabe quem ele está atacando. O cara se pergunta como Reeds soube vir ao resgate e Ars também não consegue descobrir. Leisha chega também e aponta que o líder tem que aceitar o trabalho de Ars depois de tê-lo tratado tão mal. Esse cara é desafiador enquanto se pergunta o que eles fariam se ele recusasse. Ele não quer que ninguém saiba sua identidade, então ele contempla usar todos os seus truques para eliminar Ars e fugir. Leisha coloca esse cara em seu lugar, apontando que Reeds está lá, então o líder teria dificuldade em apenas escapar com vida. Ars então fica chocado ao perceber que eles estão negociando sem ele. O cara ainda considera recusar, então Leisha explica que ela guarda rancor. Esse cara mencionou eliminar Ars antes. Então Leisha declara que se ele fizesse isso, ela o perseguiria até os confins do mundo e o eliminaria. Ars nunca esteve tão aterrorizado com ela e o líder ri e se desculpa por ser rude. Ele ainda quer saber como Ars sabia que ele era o líder, já que ele pensava que seu disfarce era perfeito. Ars simplesmente revela que tem uma habilidade de avaliação que lhe permite perceber as habilidades dos outros. O cara tem dificuldade em acreditar nisso, mas fica chocado quando Ars o chama de Mazek. Ars então é quem fica chocado quando o líder diz que jogou esse nome fora há muito tempo. Ele atende pelo nome de Fama agora, mas o fato de Ars saber seu nome original é a prova de que ele está dizendo a verdade sobre sua habilidade. Fam concorda em aceitar o trabalho, e ele só espera não ter que ver Leisha ficar brava novamente. Ars aponta que Fam nem sabe qual é o trabalho, mas ele explica que já sabe tudo o que precisa saber. Ele é capaz de julgar o caráter de alguém pelas pessoas com quem se cerca. No caso de Ars, ele tem o realmente forte Reeds ao seu lado, e Leisha é intimidante para sua idade, e ela também admira muito Ars. Fam compara fazer o trabalho para Ars a apostar em um cavalo vencedor. Leisha explica que notou a expressão que Ars fez quando olhou para a suposta garçonete deles. Ela determinou que ele deve ter notado que era o líder, então Reeds decidiu segui-lo. Ars o agradece por ter salvo sua vida, e ele pensa em como Leisha é realmente confiável. Ars explica os detalhes do trabalho, então Fam cobra apenas 1 ouro, já que é a primeira vez que trabalham juntos. Ars fica então surpreso ao saber que Fam levará apenas 5 dias para obter a informação. Fam lembra que essa é sua especialidade, então Ars mal pode esperar para ver o que ele vai aprontar. Um olhar para o passado mostra o que aconteceu quando nosso trio voltou aos outros, e Ars explicou que eles encontraram o líder da Sombra.
Charlotte fica realmente feliz em saber que ele aceitou o pedido. Ela gostaria de conhecer o líder um dia. Nesse momento, Fan retorna como garçonete e dá a Charlotte algumas panquecas por conta da casa. Ars fica impressionado com sua presença, pois nunca teria adivinhado que ele era o líder da sombra se não tivesse visto seus atributos. 5 dias depois, Ars se encontra com Fan, que está totalmente sozinho porque os outros membros da sombra estão em missão. Ars fica chocado ao saber que Fan lidou com a investigação de Ars por conta própria, e ele percebe que a habilidade incrível de Fan é o que o faz ser o líder da sombra. Ars fica feliz em saber que a missão foi um sucesso total, mas só consegue se perguntar como Fan conseguiu fazer isso tão rápido. Infelizmente, isso é um segredo de negócio, mas Fan tem muita coisa para lhe contar. A razão pela qual o distrito de Purina não se alia a Kuran é porque eles estão ligados por um pacto. Um documento que Fan obteve mostra as assinaturas de todos os nobres que se juntaram ao Lord Vesmarquis. Nesse exato momento, Ritz fica chocado ao reconhecer uma das assinaturas e o selo correspondente. Pertence ao distrito de Masa, que possui uma população considerável. Também tem uma das maiores infantarias de todo o continente. Eles seriam um aliado poderoso para qualquer lado que escolhessem. E felizmente, o distrito de Masa escolheu o Lord Kuran, assim como eles fizeram. No entanto, o selo deles neste documento que promete apoio ao Marquês Vesmarquis significa que o distrito de Masa os traiu de fato. Fan acredita que Pirena sabia disso e percebeu que se aliar a Kuran seria uma causa perdida. Isso explica por que eles não estão colaborando. Ritz quer verificar se o documento é genuíno, pedindo a Fan que explique como o conseguiu, mas Fan não compartilha seus métodos com ninguém, nem mesmo com seus aliados mais próximos. Fan, no entanto, diz que obteve o documento de onde o chefe reside, então Ritz se desculpa por ter duvidado dele. O trabalho de Fan está concluído, então ele permite que eles peguem o documento, e Ars pensa em como ele é realmente incrível. Ars se prepara para fazer o pagamento, mas Fan diz que não é necessário porque ele tratou Ars de forma tão ruim antes. Fan quer que ele considere isso um pedido de desculpas e um investimento no futuro de ambos, então Ars promete pagá-lo a mais no próximo trabalho. Ars e Ritz então partem para informar o Lord Lemir sobre a traição de Masa. Lemir fica chocado com a notícia e percebe que conseguir Prina para o lado deles não será nada fácil. Ele pede a Minas que mostre o documento aos outros Lords e Lemir agradece a Ars por permitir que evitassem um erro tão grande. Lemir decide que precisa se consultar com Kuran e gostaria muito da ajuda de Ars. No entanto, nesse exato momento, Mina diz que há algo muito estranho no pacto. A assinatura e o selo do distrito de Masa não estão corretos. Ele compara com o selo e a assinatura verdadeiros, e há uma diferença bem clara. Todos os outros estão corretos, mas o selo e a assinatura do distrito de Masa no pacto parecem ter sido forjados. Perenia foi enganada e levada a acreditar que Masa os traiu, que é a única razão pela qual se aliaram a Vesmarquis. Minas tem um olho muito afiado, então Lemir garante a todos que podem confiar que o que ele diz é verdade. Ars fica impressionado com tanta habilidade de Minas. Sua habilidade de avaliação permite que ele veja atributos, mas não mostra as habilidades especiais que uma pessoa tem. Ars não entende por que essa mentira seria tão insistente, já que seria descoberta mais cedo ou mais tarde. Os outros presumem que foi para ganhar tempo. Se atacassem Pirina, teriam vencido, mas teria levado um bom tempo enquanto eles revidavam. Tudo o que parece importar para as pessoas por trás da mentira é ter Pirina do lado deles, pelo menos por enquanto. Pirina é totalmente descartável para eles, o que significa que seu verdadeiro objetivo deve ser algo chamado Magistones de Explosão. São pedras mágicas de valor inestimável que são encontradas apenas em Pirina e em mais 3 distritos. Quando refinadas, as pedras mágicas de explosão permitem o uso de magia muito poderosa e poderiam ser usadas para criar armas ainda mais potentes. Vesmarquis deve estar atrás dessas pedras, e todos ficam chocados quando Russell diz que isso significa que atacar Pirena está completamente fora de questão. Se eles se desgastarem atacando uns aos outros, então estarão jogando diretamente nas mãos de Vesmarquis sem dúvida. A única opção real que lhes resta é contar a verdade a Purina, e assim conquistá-los. O problema é que todos os mensageiros que foram enviados para lá foram recusados. Algum tempo depois, vemos que Ars foi se encontrar pessoalmente com o chefe de Purina. Surpreendentemente, Ars lhe diz que está ciente do pacto e declara que Lambert quer se aliar a Vesmarquis. Ars age como se não soubesse que a assinatura de Masa havia sido forjada e diz ao chefe que Lumière também deseja se juntar ao lado de Vesmarquis. O chefe fica feliz em ver que Lambert está sob o controle de um líder realmente competente e afirma que ele mesmo falará com Vesmarquis pessoalmente. Ele tem certeza de que Lambert será aceito para se juntar ao lado deles. No entanto, Ars diz que tem algumas perguntas a fazer primeiro. O chefe confirma que o pacto é genuíno, afirmando que foi entregue a ele diretamente por Vesmarquis. Ars aponta que o chefe de Massa sempre foi leal a Kuran e questiona por que ele o trairia justamente agora.
O chefe diz que a traição é algo normal em tempos de guerra, mas Ars ainda questiona por que Masa se aliaria a Vesmarquee, já que isso os deixaria completamente cercados. Todo esse questionamento faz o chefe perceber que essa reunião não passava de uma farsa. Ele exige que Ars seja imediatamente preso, mas Hit se revela para proteger Ars. Ars explica que eles não estão ali para brigar, então o chefe exige saber o verdadeiro motivo de sua vinda. Ars então choca a todos ao revelar que trouxe o chefe de Masa para dar suas explicações. Um olhar para o passado mostra que tudo isso foi ideia de Russell. Eles mostraram o documento ao chefe de Masa e ele ficou chocado, pois nunca havia assinado o pacto. Ars pediu que o chefe escrevesse uma carta para ele levar ao chefe de Purina, mas o homem estava furioso. Ele está chateado que alguém tenha forjado o selo de Masa, e declarou que visitaria o chefe de Purina e revelaria a verdade pessoalmente. Ele faz exatamente isso e declara que serviu ao Lord Kuran desde o começo, então continuará a fazê-lo até o fim de seus dias. Com essa informação em mãos, ele se pergunta se Purina ainda vai se aliar a Vesmarquee. O chefe de Purina gostaria de se aliar a Quiron depois de descobrir a verdade, mas ele se pergunta se Quiron realmente os aceitará de volta em seu lado. O chefe de Masa não pode ter certeza absoluta, mas ele sabe que seu distrito de Masa possui uma população enorme. Ele tem muitas pessoas para proteger e tem certeza de que o chefe de Purina sente o mesmo por seu próprio povo. O problema que ele vê é que o chefe de Purina foi enganado com tanta facilidade e não investigou a legitimidade do pacto. Ars fica impressionado com a presença imponente do chefe de Masa e percebe que ele mesmo deve se elevar ao seu nível. O chefe acredita Ars por ter trazido luz a essa situação, então ele deixa a decisão de aceitar ou não Pirena para ele. Ars reconhece que o homem foi facilmente enganado, mas Ars não quer excluir ninguém por causa de um único erro. Ars sabe que pode estar agindo de forma um tanto ingênua, mas está apenas feliz por terem resolvido as coisas sem precisar de uma luta. Ars então declara que eles podem ser aliados, e o chefe de Purina promete servir da melhor forma possível. Não há mais nada a ser discutido, então Ars agradece ao chefe de Masa por ter vindo. O chefe agradece a Ars, pois ele conseguiu enxergar através do plano do inimigo e resolver tudo sem derramamento de sangue. Ele está feliz em ver que o distrito de Canary fez uma excelente adição à sua liderança. Mais tarde, Ars explica tudo isso ao seu pai. Além de todas as boas notícias, Ars soube que o Marquês Vesmarquee conseguiu adquirir um grande número de pedras mágicas de explosão do distrito de Purina. Ritz e Russell chegam, e Ars os acredita por terem ajudado a resolver a questão sem que ninguém se machucasse. Ritz percebe que há algo o incomodando, mas Ars apenas diz que sabe exatamente o que tem que fazer. O problema é que será algo bem difícil de ser realizado. Os chefes que ele conheceu recentemente estavam desesperados para proteger seu povo, e Ars quer se tornar um lorde forte, assim como eles. No entanto, sem seus amigos, Ars sente que teria sido completamente impotente nessa situação. Ritz o assegura dizendo que ele os tem, e que eles sempre estarão ao seu lado. Tudo o que Ars precisa fazer é o que ele sente que é o certo. Nesse exato momento, Ars é informado de que o Lord Lemire chegou ao túmulo de Raven. Lemire se desculpa por não ter visitado mais cedo e diz a Raven que o Lord Kuran gostaria de se encontrar com Ars. Ars fica chocado ao ouvir isso, já que ele é apenas um líder de um território minúsculo, e Kuran é uma figura de grande importância. Ars pensa que é indigno de tal honra, mas Lemire explica que informou Kuran sobre um incidente recente, e ele demonstrou um grande interesse em Ars. Ars aceita a decisão e planeja se preparar para quando esse dia finalmente chegar. Ele fica, é claro, chocado quando Lemire revela que ele irá se encontrar com o Lord Kuran agora mesmo. Ars pensa que é muito repentino, mas seus amigos o encorajam e apontam que esta é uma grande oportunidade para ele ascender no mundo. Eles dão a Ars um pouco de confiança, então ele declara que está pronto para ir. Momentos depois, Charlotte tenta decidir o que quer vestir para uma festa, mas fica chocada ao ser informada de que os outros já haviam partido. Eles a deixaram para trás para guardar a casa, então Ritz decide trazer um presente para ela. Ars ainda está em total descrença depois de ser convidado para conhecer o Lord Kuran, já que ele poderia ser o próximo governador de Mission. Kuran convidou nobres e lordes poderosos de toda a cidade de Semplar. Os rapazes presumem que ele está tentando levantar o moral com esta festa, pouco antes da guerra. Ars não está nada ansioso para esta reunião de elites e ele diz a si mesmo que é melhor não estragar tudo. A cidade de Semplar é enorme e seu castelo fica no topo de uma grande colina. Ars quer levar Lambert a este mesmo nível, e Ritz aponta que esta festa é uma rara oportunidade para Ars divulgar seu nome e se destacar. Na festa, todos se perguntam quem é aquele garotinho. Uma multidão se reúne ao redor de Lemire e Ars admira o quão influente ele é. Nesse exato momento, a atenção de todos se volta enquanto Kuran se prepara para entrar na sala. Ars está maravilhado com sua presença, e ele imediatamente usa sua habilidade de avaliação em Kuran. Ars nunca ficou tão impressionado com atributos antes, e eles são definitivamente dignos de um governante de Semplar.
Sua liderança é 99, e Ars pode ver por que Lemir escolheu se aliar a ele. Disse que o irmão mais novo de Kuran, Vaas Marquis, é ainda mais impressionante, então Ars só pode imaginar o quão incrível ele deve ser. Ars teme que alguém esteja tentando minar Kuran com esses rumores, porque isso significaria que há uma grande escuridão em jogo, de fato. Kuran dá as boas-vindas a todos e explica que a morte de seu pai mergulhou a província de Mission em grande perigo. A raiz desse perigo é seu irmão mais novo, Vaas Marquis, que busca a guerra para derrubar o herdeiro legítimo de Kuran ao governo. O Império Summerforth enfraqueceu ao longo dos anos, e o Império não intervirá para parar a guerra. Como Summerforth não funciona mais como um império deveria, Kiron tomou uma decisão chocante. Ele derrotará Vast Marquis, unirá a província de Mission e criará a nação de Mission. Ars não tinha a menor ideia de que Kiron queria declarar independência e Kuran concede que tais coisas são mais fáceis de dizer do que de fazer. No entanto, Kuran está confiante de que eles podem fazer isso se todos trabalharem juntos. Ele pede a ajuda de todos, e os lords aplaudem em concordância. Ars fica então chocado quando Kuran o chama para se apresentar. Eles se apresentam, e Kuran diz a Ars para ficar ao seu lado para que todos possam vê-lo bem. Kuran explica a todos que Vesmarquis criou um pacto falso, e Ars foi capaz de frustrar seu plano. Todos ficam chocados ao ouvir que um garoto foi quem fez isso, mas Charon aponta que a idade não tem a menor importância. O que importa são as realizações, e Ars fez mais do que qualquer um presente na festa. Charon os faz aplaudir Ars, e Ars agradece a todos. A festa continua, e Hitz se prepara para dar um pouco de comida a Ars. É bastante comida, mas Hitz explica que Ars passou tanto tempo conhecendo pessoas que não teve tempo para comer nada. Ritz traz a comida para ele, mas Ars não parece estar bem. Ars vai tomar um pouco de ar fresco e pensa em como um Lorde não pode apenas proteger seu próprio território, ele também deve socializar. Nesse exato momento, Ars se assusta quando Kuran aparece para verificar como ele está. Kuran ouviu dizer que Ars está reunindo retentores talentosos e fazendo outras grandes coisas também. Kuran raramente ouve Lemir falar tão bem de alguém, então ele imagina que Ars deve ter um bom olho para talentos de fato. Ars é humilde como sempre, no entanto, e acredita seus subordinados por serem tão grandes. Ele fica chocado ao ouvir que Kuran confia tanto no que ouviu que quer que Ars dê sua opinião sobre seus próprios homens. Ars pensa em como ele os avaliou todos mais cedo, mas ninguém realmente chamou sua atenção de verdade. Ars não sabe o que dizer, então ele apenas diz a pura verdade. Ele revela a Kuran que, entre seus homens, ele não viu ninguém tão talentoso assim. Kuran assume que isso significa que Ars considera seus próprios homens mais talentosos, e Ars explica que ele está absolutamente correto. Kuran, surpreendentemente, apenas ri e concorda com Ars. Kuran explica que seus homens são leais e altamente motivados, mas lhes falta talento bruto. A avaliação de Ars apenas confirmou o que ele já sabia. A falta de talento tornará Capasso a guerra que se aproxima muito difícil porque o lado oposto tem muitos homens inteligentes e astutos. O lado de Kuran tem um exército mais forte e maiores fundos, mas Kuran admite que isso não significa muito nas mãos de líderes medíocres. Kuran está aliviado por ter um novo talento como Ars e ele tem grandes esperanças para o futuro dele. Kuran então declara que se Ars se sair bem e eles vencerem a guerra, então ele fará de Ars o chefe do distrito de Canary. Ars fica atordoado ao ouvir isso e teme o que isso significa para Lemir. Isso não é um problema, no entanto, já que Kuran estava planejando dar a Lemir um território maior há um bom tempo. Antes de partir, Kuran tenta perguntar se Ars pode ter seus retentores, mas ele entende quando Ars diz que eles são muito importantes para ele. Kuran então convida Ars para seu próximo conselho de guerra porque ele gostaria muito de ouvir suas opiniões. Isso não é tudo o que ele precisa, no entanto, pois ele também pede a Ars para ajudá-lo a encontrar pessoas talentosas. Ars não consegue acreditar que Kuran está dependendo tanto dele, então ele promete trabalhar duro para corresponder às suas expectativas. Em outro lugar, Vastmarquis é informado de que seu plano de fazer as forças de Kuran se desgastarem falhou. No entanto, eles conseguiram coletar muitos Magistones, então mesmo que a guerra irrompa agora, eles vencerão facilmente. Os subordinados de Vastmarquis explicam que a derrota é improvável para eles, mas isso não é o suficiente para Vastmarquis. Ele afirma que não luta a menos que a vitória seja totalmente garantida. Vastmarquis se pergunta onde está alguém chamado Miriel, e ele é informado de que ela provavelmente está bêbada em algum lugar. Vastmarquis declara que deixará o passado para trás, e agora a quer ao seu lado. Todos pensam que é uma péssima ideia, mas Vastmarquis explica que suas habilidades são mais do que adequadas. Os subordinados explicam que nenhum Lorde quer contratá-la porque ela se tornou uma bêbada, mas Vastmarquis, surpreendentemente, espera que eles estejam certos. De volta com Ars, Charlotte recebe seu presente e ela fica surpresa ao ouvir que Kuran os quer no conselho de guerra. Ars também deve procurar talentos para ele, então ele pergunta a Hitz se ele conhece uma maneira mais eficiente de fazer isso.
Eles têm a ideia de perguntar a Fam, e Fam concorda em ir procurar pessoas. Fam trará candidatos em potencial para Ars, e ele fica feliz em saber que não há penalidade por acidentalmente trazer perdedores. Ars quer que ele faça o seu melhor, no entanto, e oferece 20 de ouro se a pessoa acabar sendo talentosa. Fam estava apenas brincando e concorda em tentar encontrar o melhor talento. Lá fora, alguém esbarra em Ars e pede desculpas. Essa pessoa está claramente bêbada e Ritz fica de olho nela. Nesse exato momento, essa bêbada entra no bar de Fam e ele diz a ela que eles estão fechados. A mulher explica que não está ali para ter uma refeição e ela realmente quer um emprego. O dono a reconhece como uma antiga companheira de bebida chamada Mariel. Então ela pede um emprego a ele. Ele recusa, mas Fam acha que é uma ótima ideia. O dono teme que nada de bom venha de contratar Muriel, mas Fam diz a ele para deixar tudo por sua conta. Fam se apresenta como Lin, e Muriel não poderia estar mais feliz ao ouvir que foi contratada. Naquela noite, os clientes estão furiosos com Muriel por cometer todo tipo de erro, incluindo trazer pedidos errados. E para piorar, ela também bebe no trabalho. Muriel está exausta após seu primeiro dia, mas o dono se recusa a dar a ela sua refeição gratuita por trabalhar lá. Ela fez um trabalho terrível, mas Fam diz que está tudo bem. Fam se pergunta como Muriel ganhava dinheiro antes e ela explica que vagava por aí fazendo bicos. Fam se pergunta o que ela fazia antes disso, mas Muriel a avisa para não se intrometer no passado das pessoas. Muriel continua chamando Lin de garotinho e diz que Lin apenas parece um. Muriel decide compartilhar um pouco de seu passado e explica que ela e seu irmãozinho costumavam servir um velho. No entanto, ela ouviu dizer que esse velho acabou de falecer. Muriel então diz que o nome dele era Amador, e isso choca o dono porque ele era o governador de Mission. É tão chocante que o dono apenas pensa que é uma mentira. Muriel explica que não gosta de ficar em um lugar por muito tempo, por isso se tornou uma andarilha, mas isso é tudo o que ela está disposta a contar sobre si mesma. Nesse momento, Fam explica que tem um trabalho bem melhor para Muriel. De volta com Asa, ele fica chocado ao saber que Fam já encontrou um bom candidato. Ainda não passou nem um dia e essa pessoa já está na porta deles. O grupo está cético sobre Fam encontrar bons talentos tão rapidamente, mas Asa decide que eles devem ver por si mesmos. Nesse exato momento, Fam os apresenta a Muriel e Ars se lembra dela como a pessoa que esbarrou nele. Ela não tem a menor ideia do que ele está falando, e fica bem claro para todos que ela está completamente bêbada. Ritz teme que Fam possa estar brincando com eles, mas Fam explica que acredita que Muriel está no nível deles. Muriel fala de forma muito casual enquanto diz o quão interessantes todos eles são, e Ars decide usar sua habilidade de avaliação nela. Claro, ele fica chocado com seus atributos incríveis, e ele a chama de um verdadeiro monstro. A engenhosidade de Muriel é superior a 100, e é ainda maior que a de Russell. Sua liderança e proeza também são incrivelmente altas. Ars fica então chocado ao ver que até mesmo sua ambição é 100, o que é ainda mais do que a de Leisha, que é apenas 80. Ritz já ouviu falar de Muriel, e Fam explica que ela é a ex-conselheira do falecido governador de Mission. Ars não consegue acreditar que alguém tão importante esteja ali pedindo um emprego, mas Ritz, surpreendentemente, diz a ele que ele não deve contratar Muriel. Ela é muito infame e rumores dizem que ela foi expulsa do castelo. Mais importante ainda, seu irmão mais novo, Thomas, é o braço direito de seu maior inimigo, Vast Marquis. Disse que ele é um grande general com habilidades que superam até as de Muriel. Ritz teme que ela possa ser uma espiã, mas Muriel diz que não tem nada a ver com seu irmão estúpido. Ritz diz a ela para calar a boca porque ele não confia nela, e ele aconselha Ars a dispensá-la. Nesse exato momento, todos ficam chocados quando Ars simplesmente decide contratá-la. Ele acredita em suas habilidades, e ele pede a todos que confiem em sua decisão. Ars ainda está preocupado com seu atributo de ambição, porque, assim como quando ele conheceu Leisha pela primeira vez, ele não tem certeza se isso significa que ela pode traí-lo. As estatísticas dela são inacreditáveis, então Ars considera que ela vale o risco. Os outros decidem confiar em nós, e Muriel não poderia estar mais feliz em trabalhar com eles. No entanto, pouco tempo depois, Heights, muito frustrado, declara que não aguenta mais a Muriel. Ela tem negligenciado suas responsabilidades, e as tropas reclamam que ela não lhes dá instruções. Mesmo quando Ritz a confrontou, ela simplesmente disse que às vezes não tem vontade de fazer as coisas. Ritz está farto e não acha que Muriel seja adequada para ser a retentora de Ars. Nesse momento, Russell declara que não quer mais que Muriel o ensine. Em vez de ensiná-lo com livros, ela só o fazia correr. Ars assume que há um método na loucura dela e planeja conversar com ela, mas o grupo se choca ao ouvir grandes explosões. Todos se preparam para a batalha, mas acaba sendo apenas Charlotte exibindo seus ataques mágicos para Muriel. Charlotte diz que pode causar muito mais dano quando se solta, e Muriel adoraria ver isso.
Ars deseja que Charlotte se contivesse, e Miriel se desculpa por não ter avisado a todos antes. Ars fica feliz por não estarem sendo atacados, mas todos os outros expressam quão cansados estão de Miriel. Todos olham para Ars para resolver a discussão, então ele diz que haverá consequências se as coisas não mudarem. Ars fica chocado ao ouvir Miriel dizer que não quer ser forçada a sair, e ela explica que é porque ninguém a acolheu com tanto entusiasmo como Ars fez. Miriel percebe que precisa provar seu valor, então sugere que façam uma batalha simulada. Ars acha que isso é um pouco exagerado, mas fica chocado quando Ritz diz que é uma boa ideia. Ars não tem ideia do que fazer, mas momentos depois vemos que estão se preparando para isso. Lícia também está lá e explica que Ars contou tudo sobre Miriel em suas cartas. Miriel fica chateada, pois Ars a descreveu como uma estrategista brilhante que come toda a comida deles, mas não faz nenhum trabalho. Miriel o perdoa ao sugerir que se casem, mas Ars fica aterrorizado quando Lícia claramente não gosta disso e faz um barulho estranho. Ars rapidamente muda de assunto e explica as regras da batalha simulada. Haverá 2 equipes com 50 soldados cada, e quem matar mais inimigos vence. No entanto, eliminar o general inimigo ou aniquilar a unidade inteira resultará em vitória instantânea. Eles usarão espadas de madeira, e ser atingido na cabeça ou no peito significará que foram abatidos. A magia de fogo de Charlotte encerrará a batalha instantaneamente, então não é permitida, mas Ars lhe dá um pouco de magia aquática para usar em vez disso. Elas são mais seguras porque ela não pode atacar pessoas diretamente com elas. É hora de escolher os lados, mas Ars fica chocado quando todos escolhem ir contra ele e Miriel. As tropas novatas são enviadas para o lado de Ars para equilibrar as coisas, mas eles imaginam que vão perder. Miriel acha que está tudo bem, mas Ars só queria que ela não bebesse agora. Todas as tropas ficam ainda mais chateadas com ela porque ela não parece estar levando a batalha a sério. Ars fica horrorizado ao ouvir isso, pois a batalha deveria fazer com que todos a aceitassem, mas Miriel só está piorando as coisas. A batalha simulada começa e os irmãos de Ars dizem a todos para darem o seu melhor. Charlotte aponta que as equipes não estão equilibradas, mas Ritz não se importa, pois o mais importante é garantir que Muriel seja expulsa antes de estragar a unidade da Casa Levan. Charlotte, na verdade, acha Muriel bem legal, mas Russell pensa que ela só tornaria a facção feminina deles assustadora demais. Na equipe de Muriel, Ars encoraja todos a darem o seu melhor, mas ele teme a outra equipe porque eles têm Ritz. Miriel observou Ritz enquanto ele treinava, e ela admite que ele é um verdadeiro monstro. Charlotte também é bastante incrível, então Miriel só pode se perguntar como Ars conseguiu encontrar tanto talento. A luta será difícil, especialmente porque eles têm todas as tropas novatas do lado deles. As tropas ficam chateadas depois de ouvi-la chamá-los de novatos, então Ars diz a ela que não deveria falar com eles dessa forma. Ars diz que todos têm fraquezas, mas ela aponta que tudo o que eles têm são fraquezas. Ela choca a todos, no entanto, quando declara que eles ainda vão vencer. Ela reconhece que eles não têm senso de trabalho em equipe e estão contra um inimigo poderoso. Tudo parece estar contra eles, mas Miriel tem um plano. Ela não se importa que todos a odeiem, porque não é seu trabalho como estrategista ser amada. Ela está lá para ajudá-los a vencer. O exército de Ars sinaliza combate primeiro, então Ritz repassa seu plano com suas tropas. Como o inimigo realmente não tem chance de vencer, Ritz prevê que eles usarão projéteis e emboscadas. Seu plano é evitar isso e atacar o exército deles diretamente. Eles se moverão em 2 grupos. Então Ritz instrui o grupo de Russell, que vem atrás, a chamá-lo de volta se forem emboscados. Ritz lembra a todos que eles lutaram muitas batalhas juntos e declara que, enquanto trabalharem juntos como sempre, eles vencerão. Os espectadores veem o lado de Ritz se dividindo, e eles se perguntam o que o exército de Miriel fará em resposta. Nesse momento, uma bomba explode, e Ritz é informado de que o inimigo deve tê-la acionado. Eles chegam e encontram alguém da equipe de Miriel, mas essa pessoa apenas diz que quer se juntar ao lado de Ritz. Ritz assume que é uma armadilha, mas o garoto se oferece para lhe contar da estratégia de Miriel, então Ritz concorda em ouvi-lo. O garoto revela que Miriel sabia que eles se dividiriam em 2 grupos. O plano dela era fazê-los pensar que um ataque real estava acontecendo, apenas para emboscá-los quando corressem para ajudar. As tropas ficam chocadas ao ouvir que Ars concordou com isso, e o garoto só quer se juntar ao lado deles agora. Ritz recusa, no entanto, porque ele tem certeza de que Ars nunca teria concordado com esse plano. Nesse momento, o garoto revela que estava apenas mentindo, e que Muriel, na verdade, o instruiu a fingir traí-la. Ritz fica chocado ao ouvi-lo admitir isso. E o garoto diz que está realmente traindo Muriel porque a odeia. Ela está sempre empurrando o trabalho dela para eles e os outros caras dizem que se identificam. O garoto está pronto para traí-la, então ele lhes conta o plano real dela. Ele pede que finjam cair na armadilha e Ritz pega o cajado do garoto como garantia. Nesse momento, Ritz manda deter o garoto porque ainda está desconfiado dele.
Eles encontram o cajado escondido dele, então Ritz determina que o garoto ia atraí-los para algum lugar e usar seu cajado escondido para sinalizar a Miriel. O garoto confessa e Ritz fica realmente grato, porque isso facilita as coisas para eles. O exército de Muriel não se moverá até ouvir este sinal do cajado do garoto, então Ritz quer usar esta oportunidade para flanqueá-los. O exército de Ritz se move em 2 grupos e eles ficam em silêncio quando se deparam com o exército de Ars. Ritz sabe que eles vencerão se apenas eliminarem Ars, então eles começam seu ataque. Eles ficam chocados, no entanto, quando descobrem que acabaram de atacar um monte de manequins. Miriel revela que este era o plano dela o tempo todo e agradece ao garoto pelo trabalho bem feito. Ritz não tem ideia do porquê ela está tão feliz, no entanto, enquanto ele aponta que a luta ainda terminará com ele eliminando Ars. Ritz está furioso por eles terem pensado que ele os deixaria escapar, e Ars fica aterrorizado ao ver Ritz fora de si de raiva. Miriel explica que tem muita fé em sua velocidade e resistência enquanto carrega Ars, mas Ritz diz que eles têm isso em comum. Miriel declara que é hora de um jogo de pega-pega e foge com Ars, mas eles são perseguidos por Ritz e seu exército. Todos que assistem começam a ficar muito mais barulhentos agora, porque as coisas estão ficando mais emocionantes e eles observam Ritz bem na cola de Miriel. Ars teme que eles sejam pegos em breve, mas Miriel não está nem um pouco preocupada. Ritz lembra a todos que eles só precisam pegar Miriel para vencer, então ele diz às suas tropas para darem tudo de si. Assim que estão prestes a serem pegos, Miriel revela que montou várias armadilhas para detê-los. Ars fica impressionado com as armadilhas dela, mas ainda está aterrorizado porque Ritz está simplesmente passando por elas. Eles estão quase sendo pegos novamente, então Miriel declara que é hora da segunda parte do plano deles. Eles colocam protetores auriculares e então usam as coisas de magia que Ars mostrou antes. Essas coisas são tão barulhentas que param Ritz e suas tropas imediatamente. Eles perderam Miriel de vista, mas nada vai parar o aterrorizante Ritz e ele os encontra novamente. Ele se recusa a deixá-los escapar, e Ars ainda está horrorizado porque Ritz parece estar ficando mais irritado. Leisha observa de perto, mas ela odeia como Ars está agarrado às costas de Muriel. Ela começa a torcer para Ritz vencer, e diz a ele para dar uma surra em Muriel. Nesse momento, os irmãos de Ars se perguntam onde estão suas tropas, e os outros percebem que elas não estão em lugar nenhum. Charlotte está preocupada em se afastar demais do grupo de Ritz, mas Russell assume que Ritz tinha um bom motivo para avançar. Ele não sabe o que é, mas Russell determina que eles devem manter distância. Nesse momento, as tropas de Ars aparecem para emboscá-los, mas Russell percebe que apenas metade do exército está lá. Ele assume que a outra metade está ocupada com Ritz e prevê que os reforços não virão. Seus números são aproximadamente iguais, então Russell comanda suas tropas para atacar. Eles estão confiantes de que podem vencer os novatos, mas os novatos revelam que Muriel tinha um plano. Ela sabia que os novatos eram muito mais fracos que os veteranos, então eles teriam que lutar 2 contra 1. Nesse momento, o resto dos novatos aparece e a batalha começa. Russell fica chocado ao ver todos os novatos lá porque isso significa que a unidade de Ritz está enfrentando Muriel sozinha. O plano dela o tempo todo era atrair Ritz e seus homens para longe, para que os novatos pudessem superar a unidade de Russell em número. As coisas não estão boas para Russell, então Charlotte decide que eles têm que correr. O plano dela é se encontrar com Ritz, então ela usa uma bomba de som para ganhar alguma distância. Miriel antecipou isso também, e ela está feliz porque agora eles sabem onde Russell está. Ritz está alcançando Ars rapidamente, e ele teme que Russell esteja em apuros. Isso se prova verdadeiro, pois Charlotte se nocauteou com sua própria bomba de som e Russell deve correr sozinho. Leisha observa em choque ao perceber que Muriel estava atrás de Russell desde o início. Leisha descobriu o plano de Muriel, então ela declara que a batalha está quase no fim, e ela corre para ver por si mesma. Ritz também descobriu e afirma que não os deixará chegar a Russell. Miriel começa a última disparada e Ars fica chocado que ela ainda consegue correr tão rápido. O choque de Ars se transforma em terror quando ele sente Ritz se aproximando, e Miriel fica impressionada porque nunca conheceu ninguém mais rápido que ela antes. Ritz pensa em seu passado com Ars e declara que, para permanecer seu guardião mais confiável, ele não pode perder para alguém como Muriel. Ritz jura pegá-los e Ars fica atordoado com a velocidade de ambos. Nesse momento, Muriel avista Russell e avança direto para ele. Ritz instrui Russell a continuar correndo e declara que quase pegou Muriel. Ele fica chocado, no entanto, quando Miriel instrui Ars a fazer a próxima parte do plano deles. Ars se desculpa com Ritz e usa algumas de suas esferas de som para desacelerá-lo. Eles vão atrás de Russell, mas Ritz, chocantemente, não foi parado pelas esferas. Ritz se desculpa com Ars agora enquanto ele vai para o golpe final e outra esfera de som explode.
Todos ficam atordoados enquanto a perseguição para e a fumaça se dissipa. Miriel colocou sua espada na cabeça de Russell e declara que sua equipe venceu. A equipe deles estava em grande desvantagem, então Ars fica surpreso ao ver Muriel tão calma depois de vencer. Mais tarde, Ars anuncia que Muriel é a vencedora e todos os novatos comemoram. Os veteranos tentam dizer que usaram truques sujos para vencer, mas Ritz lhes diz que não tem o direito de reclamar. Ritz ainda não gosta muito de Muriel, mas ele não pode negar o quão incrível foi para ela vencer a batalha. Ritz se desculpa com seu grupo por tê-los falhado e decide que deve aprender com Muriel. Ele se desculpa com ela por sua grosseria, e Russell passou a entender por que ela o fazia correr tanto. Todos a aceitam e dizem que querem aprender com ela, mas Ars teme que ela diga algo para estragar o momento, como sempre. Felizmente, ela faz o oposto e elogia a todos pelo desempenho durante a batalha. Russell está envergonhado por ter apenas corrido o tempo todo, mas Miriel está impressionada que foi ideia dele manter distância entre os dois grupos. A ideia de Russell foi a única razão pela qual a batalha foi decidida no último segundo. Miriel diz que Ars é o mais incrível de todos porque ele tem os melhores retentores. É bastante incrível para um líder de um pequeno domínio ter retentores tão incríveis, então ela se pergunta o que Ars está tramando. Ars admite que a princípio queria construir um domínio forte para que pudesse sobreviver a uma guerra, mas agora ele só quer construir um domínio onde as crianças possam viver felizes. Ars preferiria nunca ir à guerra, então Miriel aponta que ele terá que se tornar rei para conseguir isso. Todos ficam chocados, mas ela acredita que ele pode fazer isso, e espera que ele esteja pronto para começar. Ars ainda está em choque, mas ele se lembra de como seu pai costumava falar sobre o grande homem que ele se tornaria. Raven até mencionou que Ars poderia se tornar o imperador naquela noite. Uma festa é dada para celebrar o quão bem todos se saíram. Miriel bebe mais que vários homens e lhes diz que eles têm muito a aprender. As tropas querem que ela os ensine a ser fortes como ela, mas ela explica que não há muito a ensinar. A instrução e o regime de treinamento de Ritz são tão bons que ela não tem nada a acrescentar. Todos ficam surpresos quando ela lhes diz que já são muito mais fortes que o soldado médio. Russell ainda está chateado porque se ele pudesse correr mais rápido ou se tivesse mais resistência, então eles poderiam ter vencido a batalha. Ele pensava que estrategistas só precisavam pensar em táticas, mas agora percebe que o campo de batalha exige mais de todos. Muriel fica feliz que ele entenda e acrescenta que ele não pode usar sua mente estratégica brilhante se não estiver vivo. Russell jura correr exatamente como ela queria, mas Charlotte o derruba. Muriel quer que Charlotte faça Russell correr mais rápido, ameaçando-o com magia, e Russell não consegue acreditar o quão aterrorizantes essas garotas são. Leisha se desculpa com Ars por ter agido vergonhosamente por causa de seu ciúme. Ars diz que está tudo bem, e ambos ficam felizes em ver que Muriel está se dando bem com todos. Ritz chega e se desculpa muito seriamente por não ter atendido às expectativas durante a batalha simulada. Ars diz que ele se saiu bem, mas Ritz se recusa a aceitar isso. Ele fez uma promessa a Raven na noite em que ele faleceu, e Ritz está envergonhado de si mesmo agora. Ars é um grande líder, no entanto, e lhe diz que a perda não diminuiu sua fé em Ritz. Ars olha pra frente para continuar a trabalhar com Ritz, e Ritz jura treinar 2 vezes mais duro. Ars menciona como Miriel disse que ele poderia se tornar imperador, mas ele garantiu que ela devia estar apenas brincando. Ele realmente duvida que poderia alcançar tal feito incrível, mas Ritz revela que concorda com Miriel. Ars explica que talvez queira se tornar senhor da Terra para acabar com todas as guerras, e ele se pergunta o que Ritz pensaria disso. Ritz não hesita e jura acompanhar Ars até lá. Ele também promete abrir um caminho para ele, então Ars agradece seu leal retentor. No dia seguinte, Lisha parte e Ars promete escrever para ela. Muriel tem que ser acordada e Ritz aterroriza as tropas, pois está mais intenso do que nunca durante o treinamento. Enquanto isso, Russell está correndo por sua vida enquanto é perseguido por Charlotte. Algum tempo depois, Ars descobre que foi convocado pelo Lord Kuran. Ele quer que eles participem de seu conselho de guerra. Então Ars pede a Muriel para ir com eles para que ela possa lhes emprestar sua sabedoria. Todos concordam em ir, mas Ritz tem que lembrar Charlotte que é uma reunião e não uma festa. Ars tomou sua decisão, então eles partem. Obrigado por assistir ao meu resumo. Inscreva-se no canal para nos ajudar a alcançar 700 mil inscritos.